protocolo. A ideia aqui é para escutar as pessoas que estão no dia a dia nesse grande desafio. Nós estamos recebendo hoje meu amigo e parceiro, o deputado federal Afonso Ram, que foi o relator da securitização na Câmara Federal. Eu estava lá na semana, no dia da votação. Foi um grande movimento e um poder muito forte de articulação do deputado junto a todos os outros parlamentares a nível do Brasil. Eu e o vereador Bagé, nós entendemos que nós precisávamos trazer essa pauta para a nossa cidade, para a nossa região, porque a gente vê muito quem vive no mundo do agro está atento, mas aquelas pessoas que não vivem no mundo do agro, presidente, não estão entendendo o que pode acontecer com a nossa cidade, com o Estado e com o Brasil. Quem movimenta este país é o agronegócio e todo mundo que entende um pouco sabe disso. Mas a gente conversa fora do nosso mundo, né, Bagé? As pessoas não têm entendido o que pode vir a acontecer de mal para o Rio Grande do Sul, para Pelotas. A nossa região não é uma ilha. E eu tenho acompanhado o segmento, discutindo principalmente na área da indústria, na área do comércio, o que pode ser afetado com a nossa região. Hoje nós vamos aqui escutar as pessoas que estão no dia a dia. É o início de um movimento, doutor, que nós precisamos unir a força, porque neste momento são outras pautas tomando conta do parlamento a nível nacional e também a nível do Estado e as câmaras municipais. E o Rio Grande do Sul tem a obrigação de todo o parlamento que se preze fazer a discussão da securitização para poder manter esse Estado em pé. Eu sou um homem muito vinculado ao setor da saúde e eu converso com todos, presidente. Se nós não tivermos dinheiro, nós não temos saúde. Saúde não tem preço, mas tem custo. E se não tiver o agronegócio vivo, a saúde vai ficar pior do que está. Também temos um documento aqui pedido por uma federação, que agora nós vamos pedir para todos assinarem, para mandar às entidades, são os bancos, principalmente ao Sicredi, Banrisul, Caixa Econômica Federal. É um documento que está sendo feito em vários parlamentos do Rio Grande do Sul e mandando junto à federação. Então, nós estamos aqui para nos botarmos à disposição, o Parlamento de Pelotas aqui junto, nossa parceria, que está o Paulinho, está também o Marcelo Bagé, que mostra tanto que a nossa região não é unida, porque os investimentos que vêm para cá é muito pouco comparado às regiões do Estado. Então, meus amigos, nós vamos iniciar então a fala dando ao presidente da Associação Rural, para dar boas-vindas a todos. Passamos inicialmente ao deputado federal Afonso Ram, para depois podermos passar para encerrar para o seu vereador Bagé. Quem gostar de falar, quem precisa dar uma opinião, falar do que está acontecendo, procura aquele jovem rapaz ali, alto, belo, que é o Robson, nas horas de folga, trabalha junto conosco. Mas quem quiser, precisa se posicionar. Está sendo gravado pela TV Câmara, vai passar ao vivo, manhã, tarde e noite, na nossa TV, que é aberta, porque as pessoas de Pelotas e da região precisam entender o que é securitização e a importância que tem na vida de todos. Peço a vocês, então, essa parceria e agradeço de coração por estarem aqui numa quinta-feira à noite para discutir o futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado e fique com Deus. Boa noite a todos. Como anfitrião da casa, anfitrião aqui da Sindicato Rural de Pelotas, parabenizo e agradeço o vereador Rafael Amaral pela iniciativa, o vereador Marcelo Bagé, o vereador Paulo Coitinho, que bom estar aqui conosco, estabelecendo uma ponte com demais poderes. Agradeço muito a presença do deputado Afonso Ram e agradeço muito, deputado, por capitanear a demanda do nosso setor. Agradeço muito também a presença do meu amigo Fernando Restani, representando a Farsul. E, deputado, estamos aqui hoje para ouvir, nos atualizar a respeito do projeto de securitização, na qual nós precisamos muito. E fico muito triste em saber que as pessoas, principalmente do meio urbano, não têm ideia do impacto na vida de todos nós, tanto do campo quanto da cidade, de não socorrer um setor que está precisando. E isso, na verdade, é um investimento, Um setor primário parado
influencia na indústria de máquinas, nos seus impostos, nos seus empregos. O setor terciário, que tem uma região sul aqui, com economia enraizada na prestação de serviços, que tanto presta serviço para nós. Então, é uma pena que a maioria das pessoas não tem ideia do impacto que tem, né, essa questão da securitização, e que pessoas deixam de plantar por falta de recursos. Fernando, se nós deixamos de plantar 10% na área do arroz por falta de dinheiro, por falta de poder fazer investimento, o que acontece no supermercado? O preço sobe, todos pagam. Se deixamos de plantar 10% da área de milho, o que acontece no supermercado? O preço da carne de porco sobe, o preço do frango sobe. Então é um impacto social muito grande. E desejo ouvir boas notícias aqui do nosso deputado. Desejo uma boas-vindas à nossa cidade de Pelotas. É o que eu desejo aqui como anfitrião da casa. Muito obrigado. Uma boa noite. Com autorização do nosso vereador, Rafael Amaral, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Verstein, sou diretor e vice-presidente da FARSUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, cumprimentar o nosso deputado Afonso Ramos, guerreiro do setor agropecuário. Não é de hoje que o Afonso abraça essas causas do nosso setor e é um companheiro do meu pai no Conselho do IRB. Cumprimentar o vereador Marcelo Bagé, vereador Paulo Coitinho, presidente do Sindicato Rural, nosso anfitrião Augusto Macier, presidente do Sindicato Rural Capão Leão Cross Vitória, Sindicato Rural do Rio Grande Marcelo Silveira, colegas da mesa, produtores, produtoras, senhoras e senhores. Esse tema, dentro da Federação da Agricultura, que é o tema da securitização, ele vem sendo trabalhado desde o ano passado. Em função das constantes quebras de safra que nós vínhamos sofrendo, a Federação teve uma preocupação também de, em paralelo ao trabalho político, fazer um trabalho técnico, porque nós tínhamos uma grande dificuldade e o governo só dizia que não tinha dinheiro. Então a preocupação também em se fazer um trabalho melhorou muito o trabalho técnico da Federação da Agricultura, mostrando para o governo federal que haveriam sim recursos disponíveis para se fazer essa renegociação. E felizmente o nosso Departamento de Economia da Federação, coordenado pelo nosso economista Antônio da Luz, chegou, depois de muita pesquisa, ao Fundo Social do Pré-Sal. O que é o Fundo Social do Pré-Sal? O deputado Afonso Ramos pode me corrigir e me ajudar. O Fundo Social do Pré-Sal é um recurso que vem diretamente da exploração do petróleo oriundo do pré-sal brasileiro. Toda a exploração do petróleo oriundo do pré-sal, uma parcela dos recursos gerados pela exploração do petróleo vão para um fundo. E esse fundo, senhoras e senhores, ele não causa dano nenhum ao resultado primário fiscal do governo. Ou seja, se o recurso desse fundo for utilizado para renegociação das dívidas da agropecuária brasileira, o governo, isso não interfere negativamente na questão fiscal do governo, que esse era o grande problema. E na medida que se descobriu a possibilidade de se utilizar esse fundo, e o regramento desse fundo permite que esse recurso seja utilizado para essa renegociação de dívidas, nós tivemos a felicidade de ter o deputado Afonso Ramos puxando para si essa responsabilidade de montar esse projeto dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal. E nós temos que fazer um elogio à capacidade de articulação política do deputado Afonso, porque ele conseguiu, em tempo recorde, juntando técnicos, juntando equipes, fazer um trabalho robusto dentro da Câmara Federal, convencer os seus pares, convencer os deputados dos mais diversos partidos, dos mais diversos estados, para que esse projeto fosse aprovado em tempo recorde dentro da Câmara Federal. E isso é o que nós temos hoje, vou deixar para o deputado falar, um projeto de renegociação do endividamento nacional aprovado na Câmara Federal. Precisamos, logicamente, que vá ao Senado e depois a sanção do presidente. Agora, da forma que esse trabalho está sendo feito, com a qualidade que esse trabalho está sendo feito, eu acho que vai ficar muito difícil para o governo federal vetar, né, deputados? Então, nós temos grandes expectativas e perspectivas, e eu preciso, mais uma vez, parabenizar o deputado Afonso Ramos pelo trabalho, por ter puxado para si essa responsabilidade, e, a partir daí, chegar nesse modelo de renegociação, que, sem dúvida alguma, vai dar possibilidade do produtor rural do Estado do Rio Grande do Sul continuar trabalhando. Porque a continuidade do trabalho do produtor rural do Estado do Rio Grande do Sul não é importante só para si mesmo,
para o próprio produtor, é importante para o nosso país. Nós precisamos manter a produção agropecuária ativa no nosso estado, porque ela ajuda e ajuda muito as contas públicas, a balança comercial do nosso país ficar em pé. Então, eu parabenizo mais uma vez o deputado Afonso pelo trabalho, pela qualidade do trabalho que foi feito, e vamos ouvir com muita atenção agora as suas palavras, prefeito. Obrigado. Obrigado. Melhorou, não? Disse que melhorou. Melhorou, não? Não, né? Melhorou? Melhorou? Então deixa eu de pé. Nós fizemos uma situação aqui, vamos deixar o deputado falar uns 15 minutos, né? Depois a gente abre aqui a fala, depois nós vamos, as perguntas, o deputado questionamento, o deputado depois faz essas perguntas, as respostas depois. Tá? A ideia, muito falou como o Rancière, é importante, porque não adianta nós falarem entre nós. Nós temos que falar o que está acontecendo para quem não vive o nosso meio. E o Rancière falou que é extremamente importante, as pessoas lá fora, que não vivem, que não estão entendendo o mundo real, o que pode vir a acontecer se não passar o projeto da securitização. A gente tem que alertar as pessoas para que elas possam vir para o nosso lado. Deputado, tenta com fone, se não ficar bom, acho que o senhor tem uma voz boa aí. Vamos ver. Dá para escutar bem? Dá, né? Acho que fica melhor sem o eco. Tá bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, todas. A satisfação participar dessa rodada aqui, dessa audiência pública, né? E, inicialmente, cumprimentar primeiro a iniciativa, né, parlamentar dos vereadores. Eu, para chegar a deputado, eu iniciei como vereador. E a gente tem que valorizar os vereadores, principalmente aqueles que botam a cara e que se dispõem, né? Então, acho que essa audiência pública é exemplo de outras audiências públicas realizadas em outros municípios, por iniciativa de vereadores, com a participação de prefeitos, com a mobilização agora da FAMURS, né, com a mobilização que ela vem sendo feita há muito tempo, e, na verdade, ela é recorrente por conta ainda dos prejuízos das enchentes, das enxurradas e da impossibilidade de colheita que nós tivemos aqui na região por ocasião de abril, maio de 2024, que foi uma tragédia. Nenhum estado, né, da federação teve uma experiência, né, tão desastrosa como a que nós tivemos, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul. Atingiu mais de 95% fisicamente o nosso estado, né, atingiu pessoas, cerceou vidas, né, cerceou empreendimentos, comprometeu a vida de muitos. E para nós, como agricultores, né, eu também sou um agricultor, um representante do setor, eu tenho certeza que a gente, né, em 6 safras, ter prejuízos absurdos em 5, não sei se tem outro lugar do mundo que teve isso. Tá? Então, a reincidência por conta, né, da questão climática, das adversidades climáticas, elas foram reincidentes, né, de uma forma sequencial aqui no nosso estado. E isso ocorreu em menor escala em outras regiões também do Brasil. Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar, em nome do teu nome, Rafael, como proponente, junto com o Marcelo Bagé, né, que proporam, eu tenho certeza com o apoio de todos, do Paulinho, de todos os vereadores, até para não ser muito protocolar, me permito não falar o nome de todos os amigos aqui, né, no sentido para a gente dar sequência, agradecer essa participação aqui, né, tanto aqui do Augusto Rancière, né, e também do Fernando, como representantes, e colocar a entidade aqui, né, aqui nós temos o Sindicato Rural e tem a Associação Rural, e tem uma história, e, logicamente, né, a condução, ao longo desses anos, de um setor tão importante, de uma representação importante. Os demais líderes que estão aqui, eu queria explicar um pouco, então, nesses 15 minutos, um pouquinho da dinâmica e da situação, mais ou menos, como é que está. Tá? É muita coisa, mas, assim, para vocês terem uma ideia, a gente fez, ao longo de menos de 40 dias, nós, na verdade, eu fiz uma solicitação, vamos dizer assim, muito consistente de que eu desejava dar a minha contribuição no meu 5º mandato hoje como deputado federal, por conta, inclusive, muitas lideranças e amigos aqui da política e fora da política, mas dentro da política setorial e dentro da comunidade, dentro da nossa região, muitos, inclusive, né, são responsáveis por eu estar há 5 mandatos lá como deputado. Aqui minha esposa, está ali a Rosé, né, que me acompanha, descemos de Brasília hoje para vir para essa reunião, por conta de sabermos que ela é importante, porque as coisas andaram até um ponto, e o que tem a ser feito ainda. E, portanto, essa reunião ela é muito importante, é uma audiência pública
é um evento oficial, a presença de cada um que está aqui, né? Muito especialmente produtores que estão aqui, também está aqui o meu partido, o Paulinho, né? Está aqui, onde é que está o nosso presidente, que eu cheguei um pouquinho mais cedo para poder cumprimentar a todos, né? Puder vir para a mesa aí também, sentar aqui conosco, né? Então, na verdade, a gente vem fazendo, né, um trabalho de longa data. E a própria minha esposa me disse assim para mim, eu quero, né, confessar a vocês, mas dizer do desafio, né? Ela me disse, mas Afonso, tu vai querer comprar essa bronca? O governo não quer. O governo tangencia o governo federal. Há uma dificuldade absurda. As coisas não andam. E tu vai, né, puxar para ti uma responsabilidade desse tamanho. E eu respondi para ela, e num dos eventos eu disse que nesse momento, né, não há espaço para covardes na agricultura e inclusive na política. Eu seria de uma covardia absurda se eu não, né, buscasse realmente trabalhar. Por quê? Porque eu tenho experiência. Né? Há 25 anos atrás eu era assessor do ministro Pratinho de Moraes. Né? O Clóvis sabe disso. Primeira visita que eu fiz aqui no Capão do Leão, né? Secretário, amigos, vereadores, né? Nós viemos que eu era assessor dele. Isso fazem 25 anos quando a gente fez o primeiro projeto de securitização, né? Que inicialmente era 7 anos, depois conseguimos alongar e se totalizou 25 anos, mais o PESA, né? Para aquelas dívidas maiores, onde em média aí, né, com 5 a 10% se resolveu o problema. Então, se tinha, e tenho essa experiência, né, claro, na época com muito menos experiência, mas não poderia fugir da raia num momento tão importante. Mas a dificuldade sempre foi muito grande. Primeira coisa que fiz, então, foi buscar o apoio do partido, apoio lá, né, do líder Luizinho, apoio da bancada gaúcha, porque também, né, não é todos que se envolvem, mas poder usar o nome da bancada, poder ter, né, minimamente alguns líderes, é que nem nos nossos produtores, quantos produtores estão aqui, quantos não estão aqui, quantos foram aos movimentos, quantos não foram. Muitos, às vezes, transferem a responsabilidade. Por isso que eu quero parabenizar quem vem aqui, quem foi aos movimentos, quem, né, dignamente defende a sua família, defende o seu negócio, defende a sua propriedade, defende a sua dignidade. Né? Então, na verdade, nós fizemos essa caminhada, e ela foi difícil, tinha outros que também queriam, mas acabamos conseguindo a relatoria, por conta da experiência, por conta do compromisso, e eu disse, inclusive, ao líder do governo, que eu procuraria o governo, que não faria nada sem ter o contato do governo. Só que o governo continuou dando pedalada, não recebendo, mas eu quero contar para vocês que o primeiro ponto de referência foi buscar a âncora lá na Farsul, né, com o presidente Gedeão e depois, logicamente, com o Antônio da Luz, para ter alguém, né, que já tinham ideias, que tinha uma síntese para ter um rumo, e era importante ter esse ponto. E, ao mesmo tempo, eu não podia trabalhar só com a Farsul, eu tinha que trabalhar com a FETAG, né, e fui ao Joel, o presidente, que ele trouxe o Carlington também, que trabalhou conosco em reuniões em Porto Alegre iniciais e em Brasília. E a gente começou, então, com a âncora dessas duas entidades e instituições, que às vezes a gente não dá bola, né? Como é a representação política dos vereadores, como é a representação política de deputados ou de senadores. A gente tem os instrumentos. Né? Eu fiz política classista toda a vida. Né? Fui tesoureiro, secretário, vice-presidente da Associação dos Arrozeiros, em Bagé, depois diretor técnico da Federarroz, trabalhei nos agrônomos, trabalhei junto ao sistema cooperativo. Então, essas experiências como produtor sempre, e filho de produtor. E agora como deputado todo esse tempo. Então, somando essa bagagem, nós criamos este eixo. Eu faço questão de dizer que ninguém faz nada só. Tem que ter a base, tem que ter, né, um centro de referência e também de buscar as ideias, as sugestões. E aí nós buscamos 2 consultores, né, 2 consultores da Câmara, junto ao presidente Hugo Mota, que me deu a relatoria. Porque essa relatoria nós construímos através de um projeto, que é o projeto 5122, de um deputado que apresentou em 2023, que é o deputado Domingos Neto, do Ceará, e que a esse projeto, que pedia também uma espécie de securitização para o Nordeste, para o Ceará, teve outros 6 projetos, né, no âmbito nacional, e mais o projeto do Pedro Westphalen, que é o mesmo projeto do nosso senador Luiz Carlos Reins. Né? Então tinha o projeto âncora, mais 6 e mais o nosso. E dentro disso, nós trabalhamos a questão de buscar esse eixo, porque já tinha a urgência aprovada. É como que um atalho,
Como é que nós conseguimos fazer rápido? Mas tinha que também trabalhar o conteúdo. E esse conteúdo que está aqui, né, na forma, né, primeiro de um relatório, de um voto e de um substitutivo. Nós fizemos um novo projeto, mas um novo projeto indo no governo. Nós fomos ao Ministério da Fazenda, com o Gilson, né, com a equipe da Secretaria de Planejamento de dentro do Ministério, não com o ministro, que foi convocado 2 vezes. Eu o convoquei, o Reis convocou no Senado, né, e aí transformamos em convite, e o Haddad não foi lá. Né, mas, de qualquer sorte, nós conseguimos uma conversa lá, mínima, com toda a equipe do Ministério da Fazenda, e procuramos, por conta dessa relatoria, que fomos ao secretário executivo, né, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, que Guimarães, né, acho que é Gustavo Guimarães, que é o segundo homem do Ministério do Planejamento, né, com toda a equipe conversamos 2 horas também, onde fomos mostrar a ideia do Fundo Social, de onde buscaríamos os recursos, que impacto teria, foi o que disse o Fernando aqui, buscar algo que não tivesse impacto nas questões fiscais, orçamentária, o orçamento 2025, tem impacto sim financeiro, mas é na fonte do fundo. Outra, nós vamos quitar a dívida, que é a proposta aqui, mas vamos pagar, nós vamos remunerar o fundo. Ninguém está com rebate, ninguém está com anistia, não existe nenhum centavo de rebate ou de anistia, que é muito comum. Então, é algo honrado, é algo que dá para defender perante a sociedade. E aí nós conseguimos, então, né, esses 2 consultores competentes, né, e também buscamos um terceiro membro também, lá da consultoria, que é na área de orçamento. Chegou um momento que disseram, não, dá impacto, tem impacto nas contas fiscais, tem reflexo, começou um jogo, ou vocês estão brigando por 8 bilhões do IOF e vão, né, entrar em 30 bilhões do Fundo Social. E o próprio presidente comprou essa ideia por conta da pressão do governo. E o governo que não falava, nós buscávamos. Então nós tivemos lá, tive na primeira reunião, na primeira semana, levei a minha equipe, inclusive sempre, né, o pessoal da Farsul e FETAG e a nossa equipe, nós tivemos no Ministério da Agricultura, o secretário de Política Agrícola, com o qual me encontrei ontem, inclusive, né, onde a gente conversou com eles, o ministro eu telefonei, liguei, né, não agendou, e nós fomos indo. Nós tivemos, né, vocês acompanharam as agendas, quem acompanhou, nós tivemos com o presidente do Banco Central, e o presidente do Banco Central foi solícito, entendeu a proposta, sensibilizamos, que é o que disse o Rafael Amaral aqui, que é sensibilizar pessoas além dos nossos. E o único ponto que nós não conseguimos, que ficou através do líder José Guimarães, o líder do governo, né, que era abrir uma agenda com o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa. O Rui Costa, que esteve no Rio Grande do Sul e disse que não havia espaço para essa agenda, como outros líderes também disseram. Que é isso que o governo dizia. Né? Só não fomos nesse, esperei da quarta-feira até às 10 da noite, e aí veio o telefonema de lá que não havia agendamento, eu viajei para o Rio Grande do Sul, e na quarta da semana seguinte nós aprovamos o projeto. Vocês viram lá, né, quem acompanhou as votações, o líder do governo dizendo que não houve diálogo com o governo. Houve, nós buscamos, o governo nunca propôs. Aliás, a reunião que houve na segunda-feira, que estava o Alceu Moreira, estava o Antônio da Luz, e estavam, né, depois de praticamente 4 meses, foi o deputado Afonso Rão, fiz uma sugestão ao ministro, uma reunião, ao ministro Carlos Fávaro da Agricultura, que se ele não tinha uma proposta, se o governo tinha, apresenta uma medida provisória. Se não tem uma medida provisória, uma proposta, cria um grupo de trabalho, ministro. E levou 120 dias para reunir o grupo. Na semana de véspera da votação. Você pode acreditar? Na segunda? Com um prazo de 120 dias para decisão e reuniões quinzenais. Então imagina se a gente espera pelo governo. Outro dia recebemos uma crítica de um parlamentar do governo, daqui do Rio Grande do Sul, dizendo que nós atropelamos o processo. Nós não atropelamos o processo. Existe uma coisa chamada calendário agrícola. Existe uma coisa chamada janela de plantio, de zoneamento agrícola. Todos sabem, e que é apertado para nós aqui do Sul, ou nós vamos perder mais um ciclo. E nós botamos a meta, que era arrojadíssima, de apresentar uma nova proposta, conversar com todo mundo e apresentar antes do recesso parlamentar. E, se possível, votar, né, antes do recesso parlamentar. Era, para muitos, uma missão absurdamente impossível. Tinha produtor, inclusive, na minha terra, aqui em Bagé,
que a minha esposa encontrou, disse, não, isso não vai dar em nada. Né? Porque realmente, quem é que acredita com tamanhas dificuldades? Mas por isso que perseverar vale a pena. E quem persevera vence. E positividade é outra coisa que a gente tem que trabalhar. Né? Se nós não tivermos esses componentes, vamos enfrentar o quê? Aí, pessoal, esse projeto aqui, ele foi então, né, com colaborações da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, para ter o embate político. Temos mais de 300 deputados e senadores. Pedro Lupion participou pouco do processo, mas nos deu equipe, nos deu guarida. A CNA, eu estava ontem no lançamento da Expo Inter lá, né? A CNA nos deu também 2 técnicos. O pessoal da AproSoja Nacional, trabalhamos com eles. Aí trabalhamos com as federações de agricultura de todo o Brasil também. Trabalhamos até a CONTAG, junto com a FETAG, que tem um pessoal mais à esquerda, mas não interessa. Né? Interessa que a instituição e que ela participou conosco em 2 reuniões importantes e a FETAG em todos os momentos. Então, fomos construindo, sim, a várias sugestões e chamamos uma 4ª pessoa fundamental, que foi o Nelsinho, né, que é o consultor Nelson, que vem lá do Senado, que trabalhou na securitização, ao lado do Reis lá atrás, ao lado do João Augusto Nardes, que, aliás, ministro do TCU, que nos ajudou muito. Deu vários telefonemas, o Rafael testemunhou aquele dia, porque teve com ele, lá em Brasília, e depois para sensibilizar, para botar na pauta, para votar, enfim. Então a gente teve ajuda. E na bancada gaúcha, eu tenho que, né, dizer que o Marcelo Moraes, o nosso deputado, que é hoje o coordenador da bancada, o ano que vem seremos nós o coordenador dessa bancada gaúcha, ele nos ajudou muito, porque precisava de muita gente. Não se envolviam todos. E aí posso nominar vários deputados, os mais ativos, o próprio Pedro Westphalen, que foi autor, né, o senador Reis, que não é novidade, o Alceu Moreira, que nos ajudou muito na decisão, na pegada com o ministro na segunda-feira, quando o Antônio da Luz leu o projeto pronto, já deu 10. Ele ficou da minha avisar, eu dava 10. É mais 5 que eu tenho aqui. Aí, na verdade, eu estou contando isso, pessoal, porque tem que valorizar, né? Não é uma coisa só do deputado, mas nós capitaneamos isso, nós lideramos esse processo. Eu, no tempo que eu joguei aqui no Brasil do Pelotas, eu fui treinado pelo Filipão no tempo que ele se indignava, né? Que nós não aceitava empatar ou perder, nós trabalhava, né, e jogava para ganhar. Então, na verdade, a gente jogou então as ganhas. Estava falando o deputado Zucco, como o líder da minoria, ajudou muito para botar na pauta. O deputado Marcel Van Hatten nos ajudou também. Os líderes partidários, né, o Sóstenes, né, nos ajudou muito. O nosso deputado Luizinho nos ajudou muito forte. O vice-presidente hoje, Altineu, nos ajudou decisivamente no dia da votação. Então, assim, ó, ninguém consegue nada só. O presidente da Federação da Paraíba, que se chama, é meu amigo hoje, Mário Borba, ele foi junto com o presidente, né, Marcelo, do Mato Grosso do Sul, numa rodada na reunião no dia da eleição, os 2 presidentes da federação. Né? Então, a gente, vamos dizer assim, trabalhou a várias mãos, a várias representações e constituímos um projeto bom. E quando a gente buscou a informação, disse, não, 10 anos é possível. Foi dito isso lá na Fazenda, não era oficial. Bom, vamos trabalhar em cima de 10 anos. Todo mundo queria 20, seria o ideal, mas com 10 anos dá bem para fazer, desde que em vez que tenha 2 anos de carência, tenha 13 de carência. Então nós botamos 13 de carência e 10. A gente fala 10 mais 3 de carência, certo? E tem dentro do projeto a possibilidade de situação extrema de ser 15 mais 3, que vai a 18, certo? Mas a regra geral é essa. Eu que trabalhei com o Pratini, que ele dizia assim, Afonso, a agricultura e o agricultor não pode pagar juro variável. Foi ele que instituiu as políticas de juros fixos e as políticas, né, de longo prazo. Foi com ele. Foi com ele que nós começamos a abrir os mercados de exportação. Então eu tive a felicidade de trabalhar 4 anos com ele. E aí nós fixamos os juros. Né? E alguém criticou, nós ampliamos. No projeto Reis falava em 5 milhões por tomador. Nós ampliamos para 10. Tinha gente pedindo 20, né? E estão achando que é exagero, mas quanto é que custa uma colheitadeira? Qual é o grau de endividamento dos assentados? Os assentados da reforma agrária que trabalham e produzem, são muitos, eu sou testemunho na minha região, hoje eles também estão dentro da proposta, eles têm endividamento de 500 mil, de meio milhão, de 1 milhão, um pequeno produtor. Um produtor médio tem endividamento de 13,5, 4, 5, e um produtor mais empreendedor.
e nós fizemos o projeto para o Brasil inteiro. Aí nós nacionalizamos o projeto, buscamos esse respaldo, então, né, da ProSoja Nacional, das federações, e buscamos o apoio político. E isso foi construído e colocado aqui dentro desse projeto. Então, o limite de 30 bilhões do Fundo Social, foi essa ideia trabalhada pelo ministro Nardes, pelo Antônio da Luz, né? Só que eles trabalharam, e ainda o governo está trabalhando, uma tese muito complicada, que é uma tese que tu trabalha com o recurso dos fundos, tu troca. Eu disse, isso é muito complicado para o produtor. Vamos pegar e quitar a dívida com o dinheiro do fundo, e vamos pagar o fundo, e vamos dizer quanto é o juro que paga. Pequeno, 13,5%, Pronamp, né, 5,5% e médio produtor 7,5%. É isso. E os bancos operacionalizam. E as exigências, aí o que a gente fez foi sentar sempre com SOS Agro, né, tá aqui a representante, tem outros representantes, do Securitização Já e das próprias instituições, da associação lá dos empresários e produtores rurais também, do Arley. Muita gente deu sugestão, foi a Brasília, eu fazia a rodada com os consultores e depois fazia a rodada com os produtores. E o Nelson, que conhece a linguagem, foi trabalhando. Então, hoje, eu trago aqui para vocês, já vou encerrar, né, o que é o substitutivo, que é esse documento aqui, e tem um resumo também do voto, mas aqui, depois isso aqui pode ser multiplicado, eu pedi para a minha equipe multiplicar, não sei se fizeram. Não fizeram. Vai chegar online, vai chegar online. Eu falei na viagem para multiplicar, mas a gente fez várias agendas para chegar aqui em Pelotas. Aqui, pessoal, tem todo o detalhamento, nós incluímos CPR. Uma coisa que eu aprendi, é muito importante, nós incluímos, inclusive, o que já foi renegociado. Eu disse, o que já foi renegociado, que foi renegociado agora, esse mês, o mês passado, não. É que quem renegociou com a faca no pescoço. Renegociou porque tem avalista, porque tem os bens em garantia, porque é CPF, porque fica negativado, porque fica inviabilizado. Isso aí, eu honestamente, eu não conhecia o grau de endividamento e das renegociações que foram feitas e as formas da renegociação. Nós aqui, pessoal, incluímos todas as renegociações, inclusive alguma que for feita agora, até 6 meses após, né, o projeto. Por que isso? Porque, né, o sistema financeiro está atuando com esse modus operandi em cima do produtor, que é um crime, né? E, na verdade, o governo banca, né, anuncia um plano de safra. Não interessa esse governo, quem é, mas o atual, 516 bilhões. Quanto é que ele bota? 13 de 516. E o seguro? Nós estamos plantando sem seguro. Como é que vai pegar recurso sem seguro? Então, a política agrícola não existe. É uma política que eu sempre digo e tenho dito, né? Ela era com algumas dificuldades, mas se tornou e está tornando o produtor refém dos bancos. O governo faz uma baita de uma média, bota bem pouquinho dinheiro e você vai se acertar com os bancos. É difícil. Questão das garantias, também nós debatemos muito. Muita gente era resistente, nós, né, colocamos para manter as garantias e liberar as garantias, porque o produtor vai ficar aliviado do processo. Na verdade, estourou o tempo, né? Então eu finalizo essa primeira parte dando uma abrangência de como a gente fez isso. A gente tem detalhamento aqui, vou deixar esse material para os líderes e depois, acho que no segundo momento, eu falo qual é a situação lá no Senado. Vou me dar 1 minuto, eu já falo agora. Dá um minuto que eu falo. Que é o seguinte, andamos, o projeto foi aceito por todos, o projeto tem o respaldo nacional, o respaldo tem respaldo político todo. Fizemos uma emenda para o Nordeste, quem acompanhou, eu cedi para o prazo do Nordeste para avaliação das perdas é de 2012 até 2025. Lá nós usamos os fundos constitucionais e para o Sul nós usamos o Fundo Social. E faltando algum recurso, bota o dinheiro do Fundo Social. Então é uma alternativa muito bem construída e que tem o apoio de todos. E agora, para finalizar a questão da relatoria, eu dei uma entrevista hoje por telefone para o pessoal da Zero Hora, da Gaúcha, e para o Matheus, e foi o que a gente fez de articulação essa semana. Apesar de toda aquela dificuldade, né, nós fizemos algumas articulações e lá, hoje, tem 6 candidatos a serem o relator no Senado. O projeto, ele realmente está de grande aceitação. O Reis, que quer se habilitar, que está fazendo um pedido de urgência, mas nada aconteceu, não pôde fazer. A senadora Tereza Cristina, que eu estive com ela ontem, já tinha estado antes, é uma senadora forte, respeitada, é um nome muito bom para pegar a relatoria, né? E a grande maioria pensa em não mexer nesse projeto, né?
porque ele está bom, não é porque ele tem a nossa autoria como responsável maior, como autor, né? Mas ele tá, vamos dizer assim, para a sociedade se justifica mitigar o clima, né? É por conta do clima. Depois tem aqui, depois a outra parte eu explico a situação para os produtores se enquadrar, que enquadra praticamente todos nós. Então, na verdade, a gente tem o suporte disso. E os relatores lá também tem o Renan Calheiros, que quer relatar, porque entrou no Nordeste. Aí, claro, alguém diz, pô, Renan Calheiros, mas pode que, se houver compromisso. E tem também a senadora Dorinha, que é do Tocantins, e temos mais dois que estamos pedindo, né, buscando a relatoria. Pedimos uma audiência com o senador Davi Alcolumbre, que essa revolução lá não foi marcada, mas está agendado, e já está havendo, né, o Gedeão, que estava lá, eu liguei, eu passei aqui para o Pelotas, foi segunda-feira, a gente passou aqui segunda, viajando, para pegar um avião em Porto Alegre, e durante a viagem eu fui ligando para os nossos líderes para fazer essa articulação. Lá ontem tinha 10 presidentes de Federação de Agricultura do Brasil, de várias regiões, e todos são fechados. E não é exagero. Então, a gente realmente conseguiu construir, Cássio está aqui, né, todos os amigos estão aqui, a gente, né, construiu realmente um projeto, né, que dá para defender, que dá para falar, discutir com qualquer um na sociedade. É importante essa audiência pública, é importante falar através da TV Câmara, dos meios de imprensa que estão aqui, e a próxima etapa é essa. Então, como até o Fernando antecipou, na verdade, fica difícil até para o governo vetar algo que todo o Brasil quer, e o Nordeste quer, e o Norte quer, e o Centro-Oeste quer. É difícil, e esse apelo nós temos. Então, aconteceu toda essa bronca que está acontecendo, da sobretaxa das exportações, da prisão, né, domiciliar lá do presidente, com tanta encrenca que nós temos, mas isso acabou deixando uma cortina que na verdade, o nosso projeto não está sendo debatido, mas está pronto. Então, eu tenho certeza, né, que nós temos viabilidade. E outra, com esses relatores, com esses atores do Senado, dá para votar, dá para aprovar e dá para a gente viabilizar sem ter, vamos dizer assim, né, o veto do presidente. Sim, falei. Perfeito, deputado. Rapidinho. Não sei o microfone. Pedir, Fetter. É isso que ele vai fazer? Gostaria de citar, então, que já se faz presente na mesa. Respondo na sequência. O vereador Júnior Fox, representando o Câmara Municipal, né? O vereador, chamar também o sempre prefeito, vereador, produtor rural, secretário de Estado e deputado federal, Fetter Júnior, por gentileza, para compor a mesa também, se fazer presente aqui. Também Maicon Trindade, que já está aqui na mesa, que é representante da OAB. E também citar o pastor Eduardo, vereador suplente do PL. Bom, pessoal, Fetter, por favor, nos dá a honra aqui de estar junto conosco. Pessoal, rapidamente, nós temos um pedido aqui que foi através do... Então, só para citar também o representante do deputado federal Marcelo Moraes, Roger Souza. Que é um pedido do Arley Romero, tá? Que é sobre as instituições financeiras. Eu vou passar na mesa aqui para as autoridades poderem dar uma lida e depois dar uma assinatura, mas também com nome legível. É preciso dizer aqui do Afonso, eu tive naquela semana da votação, que esse tipo de articulação tu não consegue, Fox, fazendo discurso fácil e nem gritando. Foi um poder de articulação que não é fácil para quem vive no meio político, e a gente sabe disso. Então, Afonso, mais uma vez, parabéns pela articulação, porque política não se faz com discurso fácil. Discurso fácil não resolve o problema. O que resolve o problema é articulação e trabalho. Então, nós vamos abrir, então, inicialmente, o Bagé, tá? Para deixar para o final, né, Bagé? Acho que é importante, né, Bagé? Então, Bagé, dá a palavra, depois começamos pela direita aqui, para deixar 3 minutos inicialmente para fazer a fala e as perguntas depois para o Afonso responder. Por favor, Bagé. Boa noite, senhores. Uma enorme satisfação poder contar com a presença de todos aqui. Deputado federal Afonso Ram atendeu o nosso convite. Obrigado, deputado, pela presença. Augusto Racier, Fernando Rechsteiner, Marcelo Silveira, na pessoa dos senhores, cumprimento todos os representantes das entidades, né, entidades do setor produtivo, os vereadores aqui da nossa Casa Legislativa, o vereador Paulo Coitinho, o vereador Júnior Fox, o vereador Rafael Amaral, meu colega e proponente dessa audiência pública, aos nossos vereadores do Legislativo da Zona Sul do Estado, Fernandinho, William, todos os colegas vereadores que aqui se fazem presentes,
todos os produtores rurais e todos aqueles que estão aqui prestigiando esta importante audiência pública. Eu não tenho dúvidas, o PL da securitização será aprovado, deputado Afonso Rã, e será aprovado graças, claro, ao trabalho exercido pelos nossos parlamentares lá na Câmara dos Deputados e no Senado, mas também, e tão importante quanto, esse poder de mobilização que nós estamos mostrando aqui na base, no interior do nosso estado. Eu estive visitando acampamento dos nossos produtores no município de Pantano Grande, participei aqui da atividade em Canguçu, Tratoraço, mas aqui em Pelotas também, 2 eventos, 2 mobilizações que tivemos aqui. Participei da audiência pública lá no município de Arroio Grande, né, conduzida pelo vereador Fernandinho, pelo vereador Cuca. Saúdo também a presença do colega vereador. E outras atividades que tivemos aqui na nossa região e que são fundamentais para que nós tenhamos a aprovação desse projeto de lei. Porque eu sempre digo, a política se move através da pressão da base. Quando as pessoas, os interessados se mobilizam, trabalham, pressionam, a coisa acontece. E eu não tenho dúvidas, o PL da securitização será aprovado. Deputado Afonso Rã, parabéns pelo trabalho de mobilização lá na Câmara, parabéns ao meu colega de partido, deputado federal Marcelo Moraes, que fez um grande trabalho, é o coordenador da bancada hoje, fez um grande trabalho também lá, junto ao deputado Afonso Rã, também deputado Zuco, do nosso correligionário, também muito empenhado na aprovação desse PL, que agora vai ao Senado. Eu digo nas minhas manifestações a respeito do tema, vereador Rafael Amaral, que o PL da securitização é o que vai salvar o nosso produtor. Nos últimos 6 anos, nós tivemos prejuízo em pelo menos 5 anos. Estiagem, enchentes, que dificultou a produção, que diminuiu a capacidade produtiva e que endividou o nosso produtor. O PL da securitização é o que vai salvar o produtor rural do estado do Rio Grande do Sul. E esse poder de mobilização que nós estamos demonstrando aqui no estado deve servir de exemplo para que outras causas, outras bandeiras também possam contar com essa nossa atuação conjunta. Para mim é uma enorme satisfação o vereador Rafael Amaral estar recebendo essas nossas autoridades, os produtores, aqui na nossa cidade de Pelotas, numa demonstração de que nós estamos unidos, independentemente da bandeira partidária, nós estamos unidos pelo bem do nosso produtor e pelo bem do estado do Rio Grande do Sul. Sigamos a nossa audiência, que seja profícua, que seja muito positiva, que façamos outras, que incorporemos essas mobilizações. Temos aprovação no Senado ainda prevista, pelo menos se fala muito que pode ser ainda esse mês, deputado Afonso Rã, mas depois a pressão tem que ser muito maior para a sanção presidencial. E se por acaso ela não vier, para a derrubada do veto. Aí a mobilização deverá ser ainda maior, para que nós tenhamos esse quórum no Congresso Nacional e possamos derrubar eventual veto, que o governo já deu mostras, na minha leitura, de que não é parceiro da causa. E nós, caso venha esse veto, teremos que nos mobilizar ainda mais pela derrubada. Obrigado a todos, sigamos, que seja uma excelente e esclarecedora audiência pública. Obrigado. Tchê, começando pela direita aqui. É importante uma apresentação, até para o pessoal, Jonas, da TV, poder pegar o teu nome e botar depois na gravação ali. Por favor, amigo. Eu sou o Jones Mires, vereador do Morredondo, vim trazer o apoio a essa audiência pública, propondo pelo canal Amaral, o apoio ao Morredondo, vim trazer o apoio do Morredondo, do Legislativo Morredondo, para o deputado e para vocês aqui. É simples a minha fala, tá bem? Perfeito. Obrigado, homem. Tudo bem. Lenda do nosso. Bom, eu queria cumprimentar todos presentes aqui, o grande número de pessoas que vieram, representa a ansiedade dos produtores rurais sobre esse tema. Queria cumprimentar os vereadores pela iniciativa, o Marcelo Bagé e o Rafael. Queria cumprimentar o Fernando e o Augusto, que deram um apoio institucional para que acontecesse o evento, e especialmente ao meu amigo, meu irmão de muitas jornadas, Afonso Rã, que é um deputado que honra o seu mandato. Conheço o Afonso, ele referiu aí há mais de 20 anos, trabalhamos juntos, 4 anos, e sempre com muita dignidade, com muito trabalho
e com muita objetividade. Parabéns, Afonso, pelo trabalho. Queria relatar para você o seguinte: eu penso que não é diferente em nenhum município na região sul, que a gente tem a oportunidade de conhecer todos. Mas o nosso município, Capão do Leão, depende muito da agricultura e da pecuária. Está aqui o nosso vereador Paulo Ávila, que tem os dados do ICM. Nós, esse ano passado, 54% da renda do município vem direto da nota fiscal do produtor. Mais 20% das agroindústrias. Porque as indústrias no Capão do Leão, elas todas são agroindústrias. Elas beneficiam o produto primário. Além disso, nós temos serviços. Então, eu poderia dizer, sem errar, que ter cerca de 80% da renda do município vem do setor agropecuário. Obviamente, quando há um revés ocasionado pelo clima, nós temos menores movimentos nas lojas, no comércio, no serviço. Então, a profundidade desse projeto, ele é muito grande. Eu preciso repetir para vocês que nós aqui no Capão do Leão, nos últimos 5 anos, tivemos 4 anos de situação de emergência, seja por seca ou por chuva em excesso. Isso aí abalou também as receitas municipais e prejudica os serviços que são oferecidos pelas prefeituras. Então, veja a profundidade desse problema. Se não fosse a renegociação que aconteceu o ano passado, certamente muitos produtores teriam quebrado, porque não tinham recursos para honrar suas dívidas. Aliás, coisa que o produtor é muito correto. Dificilmente o produtor deixa de pagar suas dívidas, mas ele não tinha porque ele não tinha receita. Sem me estender, eu queria dizer que vejo com muito otimismo esse projeto. Estamos torcendo, Afonso, pelo trabalho de vocês e levando energias positivas para poder aprovar. Então, parabéns pelo trabalho de todos. Estamos à disposição. Antes da fala do colega vereador William, só fazer uma pequena correção na minha saudação. Não dei o devido reconhecimento, deputado, ao trabalho do SOS Agro. Né? Uma salva de palmas ao SOS Agro. Aqui representado pela Suene, né, que tem a Grazi, também uma das lideranças importantes, que está lá em Brasília trabalhando. Eu, durante essa caminhada, Suene, conheci algumas mulheres valorosas nesse trabalho de luta, né, pelo nosso agro. Citar também a Fabiane, de Canguçu, que não está presente. A Clarice também. Está presente, Fabiane? Pô, uma salva de palmas para o teu trabalho também na Canguçu. E a Clarice também aqui de Pelotas. Então, parabéns pelo trabalho que o SOS Agro e as mulheres estão fazendo à frente dessa luta. Bom. Boa noite a todos, vereador William. Eu dou um mate para o Afonso, meteu um olho no nosso mate. Vereador Marcelo Bagé. Cumprimentando o Marcelo Bagé, eu cumprimento todos aqui da mesa, todos os vereadores, todos os municípios presentes, Rafael, deputado Afonso, né, parabenizando pelo trabalho. E parabenizando especialmente os produtores rurais que estão aqui. Porque o pessoal trabalhou, eu conheço, eu moro na colônia, 40 quilômetros da cidade de São Lourenço do Sul, eu sei como é que é a dificuldade das pessoas também até se deslocarem até aqui pela distância e também pelo trabalho que as pessoas têm durante todo o dia. Parabenizando também o trabalho do SOS Agro, eu conheço, eu acompanho os movimentos, né, assim como o vereador Marcelo Bagé acompanha, a gente participa lutando pelos direitos do nosso produtor rural. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, temos deputados que votaram contra a securitização. É lamentável uma situação dessas. E, ao meu ver, também, eu tenho o mesmo ponto de vista do vereador Marcelo, o governo não está muito interessado nessa pauta. Então, se precisa muita pressão da parte de você, produtor rural, seja também pressão pela Câmara de Vereadores ou também Senado, deputados, a gente precisa. Então, eu também ressalto aqui o trabalho do deputado federal Marcelo Moraes, que está fazendo um ótimo trabalho em relação também aos nossos produtores rurais, produtores de fumo e outros, né? Então, previamente, eu estou aqui à disposição também, nossa Câmara de Vereadores de São Lourenço do Sul coloca à disposição, quem sabe... Faz uma lá. Quem sabe futuramente, isso eu já ia dizer, futuramente, vereador Rafael, a gente possa fazer uma audiência pública lá, também demonstrar a força do agro
Lourençano agro aqui da nossa região. Então, muito obrigado a todos pela essa oportunidade e seguimos na luta junto com vocês. Boa, William. Não me resta muito a falar, né? Já recebemos todas as informações. Só gostaria de ressaltar que tem uma equipe nossa representando todos vocês em Brasília, na pessoa da Grazi Camargo, né, que é a fundadora do SOS Agro, que hoje é a nossa coordenadora. Se encontra lá junto com outra produtora, Renata, de São Borja. E gostaria de nos botar à disposição, que o SOS Agro acolhe a todos, né? Que a gente puder ajudar, tirar dúvidas. Então, agradeço a todos vocês, cumprimento o deputado federal Afonso Ramos. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição, se pudermos ajudar. Muito obrigado, senhor. Fox, antes, pessoal, tem cadeira aí também à disposição. A nossa equipe lá que está sentada puder ajudar a pegar cadeiras, dá à disposição para as pessoas para ajudar. Né, puder ficar sentada, ficar melhor, tem mais espaço aqui. Tem aos lados aqui cadeira. Nos ajudem aí, pessoal, por favor. Fox. Boa noite a todos. Sou o vereador Júnior Fox, do PR. Em especial, quero agradecer ao deputado. Conheci o deputado lá em Brasília, no dia do jantar lá da FIEX. Era um vereador lá representando, né, Rafael? Bom, isso é importante. Representando Pelotas lá. E vi todo o empenho do deputado. E a gente tem todo o respeito, deputado, pelo agro. Eu tenho esses dois caras aqui, que estão aqui na minha frente, ó. São os caras que eu sou fiel a eles, dois. Então, assim, ó, eu não conheço tanto a causa, entendeu? Mas, assim, ó, o que eu abraço de verdade. Assim, ó, todo o respeito que eu tenho por esses dois caras aqui, que eu vou dizer de novo, deputado, eu estou à disposição para poder ajudar e ser mais um por essa luta. Porque, às vezes, eu não vivi na agricultura, não tem como dizer que vivi. Mas a gente sabe o que está acontecendo hoje no Brasil, uma narrativa. Que o agricultor é da direita, então o agricultor é inimigo da esquerda. Todo o Brasil precisa do agricultor, tanto da esquerda quanto da direita. Porque todo mundo vai comer alguma coisa. Né? Isso é o que eu tenho de deixar meu gabinete à disposição, dizer que nós estamos agarrados com vocês e o que precisar, Augusto, Fernando, com vocês, por que vocês não pedirem, tá bem? E eu queria dizer um muito obrigado para vocês todos aí, por escutar um pouco esses vereadores aqui e dizer que nós estamos aí. Obrigado, Fox. Peter. Não, sentou aqui, tem que falar, Peter. As jovens lideranças de Fernando e Augusto falam em nome dos produtores de Pelotas, não tem? É que eles já falaram. É que eles já falaram. A gente quer te ouvir agora, Fê. Contigo, eles já falaram. Agora está embretado. Vamos lá, fala como produtor, homem. Boa noite a todos, liderança, vereadores, deputados, produtores. Eu vim para falar, eu vim para ouvir. E me sinto muito honrado por ser chamado para a mesa, ser chamado a falar. Eu era deputado lá no passado, quando teve aquela securitização antiga, de uma forma e de outra participou. E você sabe que aquilo foi uma luta de muitos anos. Essa aqui, eu tinha dito pessoal do SOS Agro lá em Arroio Grande, que eu não acreditava que fosse acontecer tão rápido. E aquela vez levou 7, 8, 10 anos até nascer aquela criança. Era uma situação excepcional. Eu acho que hoje a situação é até mais grave do que aquela. Porque, eu dito aqui, a gente sofreu anos aí de seca, de parada. Eu, no ano passado, perdi 65% da minha safra de soja. Eu não pude colher, olhando ela madura, pronta para colher, ia colhendo bem, e daqui a pouco não pude entrar na lavoura, aconteceu, olhando já. Então, eu sinto essa dor, como muitos sentem. Alguns perderam muito mais do que eu. E outros não tinham, como eu, o arroz e o gado para segurar as pontas. Então, pude sobreviver, né, até hoje, e estou, graças a Deus, aí, porque eu tinha outras atividades, eu não dependia apenas da soja. Mas a minha soja foi tudo legal. E eu sei a dor que é ver uma lavoura pronta, tudo que você investiu, trabalhou, passou meses, comprou tudo, semente, trabalhou e fez, e daqui a pouco tu olha aquela coisa, a pobreza na tua frente, não tem como, né? Não tem como entrar, não tem como colher, é uma coisa assim meio desesperadora.
Eu sou mais antigo, já passei por muitas safras, já tive granizo, já tive isso, aquilo, mas assim nunca tinha visto. E aqui não foi inundação, na minha área não foi inundação, foi chuva, 560 milímetros em poucos dias, menos de um mês, choveu 560 milímetros. Não tinha fazer, não tinha como entrar, não tinha colher, não tinha como secar. É uma coisa assim angustiante a gente ver o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua dívida, está ali e não tem o que fazer, né? Tem que engolir seco e tentar colocar para frente. Apesar disso, eu não consegui ser indenizador igual. Né? Entrei, estourei, também não consegui. Então o prejuízo foi meu. Eu tinha financiado 30%, eu perdi 65%, eu perdi o meu capital. Ou seja, eu perdi o dinheiro que eu botei. Eu tive que pagar o banco, tendo financiado um terço, 30%. Então é uma coisa assim bem complicada, dolorosa. Eu quero saudar o deputado Afonso, em seu nome, a todos os deputados federais, os senadores, as lideranças das entidades que se uniram nesse esforço, que eu sei que é muito difícil, eu sei que articular um projeto desse tamanho, que envolve tanta gente, tanto dinheiro no Brasil inteiro, tendo um governo puxando contra. É lamentável que a gente esteja num país onde o grande sucesso do Brasil é o agro. Não só alimenta o Brasil, mas exporta para 800 milhões de pessoas. Esse agro que garante a alimentação do brasileiro e garante a balança comercial, simplesmente é tratado com desleixo e maltratado pelo governo federal, por uma questão puramente ideológica. Além de ser uma burrice política da parte deles, é uma incoerência econômica em relação à situação do nosso país. Mas é o que nós vivemos, não há mais dure para sempre, então isso aí vai acabar se Deus quiser, mas até lá nós precisamos de uma solução para esse pessoal que está endividado e que precisa continuar produzindo. E quando tu te dá mal por um erro teu, é ruim que tu errasse. Agora, quando tu te dá mal porque caiu 600 milhões na tua cabeça, você não pode colher, ou quando vem uma seca de colher muito baixo e não tem o que fazer, então está desamparado. Se o governo não amparar essas pessoas que produzem, vai ter algumas coisas. Em primeiro lugar, muita gente vai ser expulsa do campo. Alguns se matam, outros perdem tudo. É uma situação trágica. E isso acaba tendo também uma concentração. Porque os maiores, mais fortes, mais estruturados, sobrevivem mais fácil do que os pequenos médios nessa situação. Então isso acaba concentrando a situação do campo. O que eu acho que não é o ideal, a gente defende que tem pequeno, médio, para mim, todo mundo é produtor rural. Mas é claro que tendo mais produtores, você tem mais famílias beneficiadas, democratiza, como a gente vê na nossa área rural da colônia, aí, depende da pequena propriedade, e esses municípios que aqui falaram, tem uma economia forte por causa daquilo que o campo produz, que o colono produz, e nós queremos que esse colono continue produzindo, assim como o médio como o grande. O Brasil tem um enorme desafio pela frente de alimentar cada vez mais o mundo. Ninguém tem nada para crescer a produção, nem espaço para crescer a produtividade como nós. Quem pode abastecer o crescimento populacional do mundo é o Brasil, não a Austrália, não é a Argentina, não são os Estados Unidos, porque não tem, nem a Europa não tem como entrar. E já estão no topo da produtividade. Onde eles podem produzir comida é aqui. Um governo que não reconhece uma tragédia e que não apoia quem produz, é um governo que está na contramão da história, na contramão da lógica, na contramão da economia, do interesse nacional. Então, a minha indignação por esse desleio e o meu reconhecimento pelo esforço de superar isso e conseguir votar em tempo recorde um projeto na Câmara. Esperamos que, passada essa turbulência que nós vivemos hoje, de tarifácio de um lado, e a questão das votações polêmicas que estão pendentes no Congresso e que tem que ser enfrentada, eu acho fantástico. Existe uma questão aí de quem tentou debatou uma estátua. Essa pessoa pega 17 anos de cadeia. Aí isso não pode ser discutido no projeto legislativo. A mulher tem que ficar 17 anos de cadeia porque usou um batom. Isso não cabe na cabeça de qualquer pessoa que tem uma noção de democracia. E sem direito à defesa. Sem direito à defesa, é uma coisa ridícula. E isso aí não deixam votar. Quer dizer, se acham que é ruim, vai lá e derrota no voto, mas bota para votar, né? Então, negar o direito a discutir um projeto de lei é a contradição da democracia. Então, eu quero dizer que, apesar desse momento turbulento, dificulta,
Claro que esses outros projetos ficam em segundo plano, mas a guerra está aí, o plenário, pauta, mas isso vai passar. Eu tenho certeza que vai continuar essa mobilização do Senado, e principalmente aqueles que estão bem mais enforcados do que eu. Graças a Deus eu não estou apertado, mas estou vivo. Mas aqueles que estão enforcados e que precisam sobreviver, o seu próprio bem, o bem da produção agrícola, agropecuária do nosso país, da nossa cidade, da nossa vida. Nós precisamos que eles sobrevivam, precisamos que continuem no campo, produzindo alimentos saudáveis, alimentando sua família, criando seus filhos, pagando suas contas e tendo um horizonte de futuro pela frente, o que hoje muitos não têm. Eles estão olhando e estão inviabilizados, estão apavorados. Como é que eu vou fazer uma safra agora? Eu estou lutando para fazer uma safra nova, estou correndo atrás, fazendo análise, coletando dados, comprando semente, vendendo pelo adubo, e quem não tem condições de crédito para fazer isso, como é que faz uma safra? Vai cair na mão de quem? De quem financiá-lo e depois vai ganhar dinheiro em cima dele. Muitos engenhos financeiros, no arroz, são mais financeiras do que engenho de arroz, porque o dinheiro financiando o produtor. É lamentável, mas o cara não tem crédito. Então está uma situação muito esdrúxula. A gente acompanha isso há muitos anos, já participei disso no passado, sinto na pele, quero de novo reforçar. Parabéns ao deputado pela relatoria, parabéns aos deputados que se engajaram nisso e fizeram isso logo. E a nossa expectativa é que o Senado também, logo que diminuir essa temperatura, consiga votar isso, porque a agricultura brasileira precisa. Obrigado, irmão. Boa. Cuca, contigo, homem. Muito bom. Boa noite a todos presentes. Agradecer o convite aí para participar da audiência pública. Meu nome é Ailton da Cunha Vargas, mais conhecido como Cuca das Antenas, vereador em Arroio Grande. Cumprimentar o Rafael e o Marcelo pela proponente dessa audiência pública, nosso deputado e nosso líder aí e guerreiro sempre por nosso estado aí, peleando para fazer andar a nossa mola mestra aí do Rio Grande do Sul, que é o agronegócio. Infelizmente muitos não enxergam isso, né? Então, cumprimentando eles, cumprimento a todos da mesa. Também temos aqui o vereador Fernandinho, também de Arroio Grande, nosso presidente do sindicato. Vou dizer para vocês que a gente já votamos na Câmara lá a moção da PL, né, do senador Luiz Carlos Reis, fizemos uma audiência pública lá também em Arroio Grande, na Santicultura, em apoio aos movimentos do agronegócio, nossos produtores que tem aqui presente, os demais aqui. Dizer para vocês que tem muito o que falar depois de tudo que a gente já escutou aqui. Só dizer para vocês que a Câmara de Arroio Grande é parceira, Arroio Grande é parceiro do agronegócio, porque nosso PIB lá 80% é do agronegócio. Sem o agronegócio nós não somos ninguém, né? Respeitamos todos os segmentos, nosso comércio, tudo, mas o agronegócio é o que alavanca a nossa economia. E se nós não lutar junto, abraçado, isso vai rodar. Graças a Deus temos o deputado Afonso Rã e demais deputados lá da bancada gaúcha que estão lutando, o senador Luiz Carlos Reis, lutando junto pelo agronegócio para nós não deixar morrer. Temos aí nessa turbulência política aí, desse jogo de empurra, jogo de poderes, mas nós não podemos deixar de lutar pelo agronegócio, porque esse aí é que vai continuar nos mantendo, que nos ajuda a ser o Rio Grande que nós somos. Então pode contar com o Cuca e com os demais vereadores que votaram todos unânimes lá pela PL, e temos junto com todos aqui que lutam por esse agronegócio. Muito obrigado. Muito bom. Doutor, vamos tentar uns 3 minutos, se precisar mais 1 minuto de tolerância. Tá bem. Vamos? Doutor Trindade. Esse homem entende. Vai lá. Prazer a todos. Meu nome é Maicon Trindade, sou advogado. Represento aqui humildemente a OAB e represento o nosso setor do agronegócio. Eu trabalho para o agro há cerca de 10 anos. Advogamos aí no Brasil inteiro. Nunca tinha visto uma crise como está. Agradeço de antemão ao Rafael, meu querido amigo e irmão, ao Bagé, que estamos nos conhecendo, ao deputado Afonso, à oportunidade da fala. E eu abordo a questão, deputado, sobre outro viés, um viés mais jurídico, que a gente enfrenta no dia a dia no escritório. O que a gente vê na prática hoje, é como o Fetter falou, a gente vê na prática hoje um produtor que
que não tem mais a mínima condição de plantar, mais a mínima condição de sobreviver, porque ele não tem mais como pagar uma conta de luz, ele não tem mais como pagar uma conta de diesel, ele já perdeu o seu maquinário, ele já perdeu o seu único trator que ele tinha na fazenda, ele não consegue comprar um insumo, ele não consegue comprar um adubo. E aí ainda tem, eu não vou nominar aqui banco, para não ser injusto com nenhuma instituição, mas vamos ser justos com todas, todos estão fazendo a mesma coisa. Tem banco que fica ameaçando o produtor, fica ligando, fica coagindo o produtor, fica mandando mensagem de texto, deputado, dizendo que se o produtor não pagar em 24 horas a dívida, ele vai sofrer um bloqueio de bens. E o produtor não sabe o que é sofrer um bloqueio de bens. Precisa de um processo judicial para isso, mas o produtor não sabe. E muitos produtores não têm acesso ao meu escritório. Não é só ao meu, mas de outros colegas. Porque a gente tem um preço, que é um preço justo que a gente cobra. Só que muitos produtores não têm acesso. E a gente precisa, enquanto produtores, fazer aquela mobilização que fizemos ali na 392, na última mobilização que fizemos, e tivemos que nós que não éramos do polo passivo na ação, tinha federações do polo passivo da ação, tivemos que nós, do escritório, interpor um recurso para derrubar uma liminar dada pela juíza aqui para eles não se manifestarem. Nós, do escritório, trabalhamos a noite inteira, pro bono, em favor dos produtores, para buscar que eles pudessem se manifestar ali na 392, e se manifestaram de forma pacífica e urbana, e ao final do protesto conseguimos derrubar a liminar dada pela juíza, em sede de plantão. Então eu trago aqui na mesa, e não quero me estender, Rafael, trago aqui na mesa a angústia do produtor. Eu trago aqui na mesa, eu nem falo tanto como advogado, mas eu trago aqui na mesa o que eu escuto do meu escritório dia a dia. A angústia do produtor de não saber como pagar a conta, de não saber como pagar a conta de luz, de não saber como pagar suas próprias contas, de ter um endividamento que daqui a pouco nem é tão grande dependendo do produtor, mas para ele é gigante. O produtor que tem daqui a pouco, um pequeno produtor que tem um endividamento de 2 milhões, o que ele vai fazer? Como é que ele vai sobreviver? E o problema não está só em plantar. O problema está, eu não consigo mais plantar. Tá bem, mas o problema é que se ele não plantar, ele não vive. E se ele não viver, acaba acontecendo o que o Fetter disse. 2 coisas. Ou ele sai do campo, e muitas vezes as pessoas já são idosas e não tem mais como construir uma outra atividade, ou ele sai do campo, ou acaba acontecendo aqueles episódios que a Suelen sabe muito bem, que pessoas que se mataram por conta disso. Não é nenhum nem 2, não sei quantos, Suelen, mas é mais de 3, que se mataram. São 20 hoje. Exatamente, 20. Eu estou até perdido nas contas, mas que se mataram. Era até porque poucos dias 20. E um produtor em especial, eu tive contato com a família dele, e a morte dele se deu, ele se matou enforcado no galpão, e a última coisa que ele disse para a esposa é que eu não tenho vergonha, eu não tenho cara para olhar para os meus filhos e dizer para os meus filhos o endividamento que eu tenho e a herança que eu vou deixar para os meus filhos. A herança que eu vou deixar para os meus filhos é dívida sobre dívida. Eu não tenho cara nem coragem de olhar mais para os meus filhos. E o cara foi lá e cometeu um ato extremo. Eu sempre digo, enquanto jurista, eu sempre digo que tu matar outra pessoa, qualquer um está sujeito. Qualquer um está sujeito. Numa violência, grave ameaça, tu está ali no momento que daqui a pouco tu vai lá e matou e te arrepende de fazer isso. Agora, para tirar a própria vida, é um ato extremo. É um ato extremo que a pessoa está corroída por dentro. Então, esse projeto, deputado, esse projeto, acompanhei toda a fala técnica e acho que muito importante, deixou muito claro para mim o que a gente estuda, e eu acho que é muito importante estar um advogado aqui que teria tudo para ir contra o projeto. Porque eu ganho dinheiro com o endividamento do agro, mas eu não ganho dinheiro com o sofrimento das pessoas. Então, esse advogado aqui, em nome da OAB, em nome dos advogados que militam no agronegócio, fala, esse projeto tem que dar certo, porque é a solução para o agronegócio. Sem esse projeto, vai ter produtores se matando, vai ter produtores saindo da atividade, e as pessoas não têm o que fazer. E por mais que a gente faça no escritório, e outros escritórios também fazem o nosso trabalho, não existe possibilidade. A gente resolve caso a caso, a gente não resolve todos. Muito obrigado a todos. Doutor, pessoal, eu cometi um dos erros graves que eu preciso recompor agora. Nós temos uma mulher jovem que nasceu na colônia plantando,
hoje sustenta a família, o filho plantando, uma mãe solo que trabalha no campo plantando, que tem que estar nessa mesa aqui, que é a Jaine, que é filha do nosso ex-vereador, sempre vereador Jair Bono. Tu tem que estar aqui do nosso lado. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, vereador Bagé, vereador Rafael. Sou o Fernandinho, vereador do Progressista de Arroio Grande. Nosso município teve a honra, senhor vereador, deputado federal Afonso, de ser um dos primeiros municípios a realizar o evento da securitização. E aqui faço o agradecimento ao belo apoio que o senhor e o gabinete do senhor nos deu para a realização daquele evento em Arroio Grande. Gostaria, sim, de agradecer os nossos produtores aqui, sempre presentes, ao meu presidente do Sindicato Rural, sempre de portas abertas, dando apoio ao nosso produtor rural. Mas eu gostaria, vários colegas aqui, lideranças, fizeram as suas manifestações, mas eu gostaria de fazer um gancho na fala do nosso presidente do Sindicato Rural, que tão bem nos acolhe aqui, onde o senhor fala da desinformação. Eu participei na BR, junto com os meus colegas produtores, o pessoal do sindicato, entregando um folheto explicando o que é a securitização, qual era a necessidade. E o questionamento, que por incrível que pareça, de pessoas que moram no interior não têm essa informação, porque olham para os senhores produtores e dizem, por que precisam disso? Quem tem condições de comprar uma máquina, uma colheitadeira, que se fala de 3 milhões, um trator de 1 milhão, um caminhão de 1 milhão, não precisa disso. O senhor foi muito bem colocado em suas palavras, que a gente precisa, sim, todos os meios de comunicações, as câmaras aqui, levar essa informação à comunidade. Eu tenho certeza que todos aqui têm muito conteúdo para passar. Hoje tem uma estrutura muito bela aqui de informação. E os senhores, Marcelo, Bagé e Rafael, são de parabéns. Arroio Grande, como falou meu presidente Cuca aqui, é totalmente dependente do agronegócio. A nossa receita vem 80% do agronegócio. Nós passamos pelas mesmas dificuldades que os senhores. E agradeço aqui os nossos produtores de Arroio Grande se fazerem presente para engrandecer esse evento do senhor. Eu muito obrigado, Arroio Grande, sempre à disposição de todos os senhores. Isso que o Fernandinho falou, o vereador Fernandinho falou, é muito importante que nós passemos esse conhecimento à imprensa e à população. Que muita gente mal intencionada diz por aí que o que os produtores querem é não pagar dívida, né? Tem uns que dizem, não, caloteiros, não querem pagar. Isso acontece muito nas redes sociais. Sempre que publico sobre o tema, vai lá um ou outro e escreve tamanha besteira. Nós temos o dever, como lideranças políticas, né, de esclarecer isso à população, também através da imprensa e através de eventos como esse. Por isso a importância, como friso que o Rafael falou, da gente fazer, de nós fazermos outras audiências nos municípios vizinhos, né, para aumentarmos o alcance dessa informação. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Lago, sou vereador do Capão do Leão. Parabenizar o Rafael e o Marcelo pela audiência, né? E Capão do Leão está aqui o meu colega, o vereador Júnior, que é o presidente do sindicato, nosso secretário. Nós já vimos conversando sobre essa questão de marcarmos a audiência lá em Capão do Leão, né? Já vimos conversando, já dentro da agenda do deputado, nós fazemos lá em Capão do Leão. Agradecer também ao deputado Afonso Ram, né, pelo trabalho que ele vem fazendo em prol do nosso país, que não é só em prol do nosso município, em prol do nosso país, né? Senhores, eu trabalhei 30 anos na área, eu sou contador, trabalhei 30 anos na área pública, na parte de finanças, né? E sempre coloquei essa questão para as pessoas da nossa composição da nossa receita, né? Capão do Leão, que não é diferente dos outros municípios que aqui colocaram, na formação do nosso valor adicionado, que o nosso prefeito conhece muito bem, Fetter, 54%, prefeito, é valor adicionado daquela nota de produtores que os senhores tiram, né? 54%. 11% é serviço, que é aquele caminhão que pega soja e transporta, né? É a questão da telefonia, que os senhores têm, a energia elétrica que os senhores pagam, né? 18% é a indústria, que se não tiver a produção primária, nós não teremos, né? Nós não teremos a indústria. E aí a questão que o Fetter colocou também, a questão do risco, né? Porque a indústria, se tiver o produto, ela industrializa. Se não tiver o custo, ela não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo.
né? Então, a importância da produção primária, né? E a gente vê um governo, né, onde o produtor, quem produz é inimigo, né? Quem produz é inimigo. Então, nós não podemos aceitar isso. Não podemos, né? Também, voltando aos números, Capão do Leão, senhores, de 27.300 habitantes, nós temos 6.132 pessoas no Cadre Único. Né? Então, os senhores observem. E para que essas pessoas que entendem, né, que bandidos, né, na verdade, né, o dinheiro para pagar essas pessoas, para ter recursos, né, para esses setores, sai da onde? De quem produz. Né? Então, a gente está junto, Rafael, né? E vamos continuar nesse trabalho, defendendo quem tem uma defesa. E as pessoas que produzem, que nos mantém todos, o país vivo. Né? E não é só o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né? Goiás, o Brasil todo. Né? Quem produz tem que ser reconhecido. Muito obrigado. Boa, Paulo. Gente, quem lembra... É até fantástico sempre, né? Sou fã dele há muito tempo. A Jaine é filha do nosso amigo e sempre vereador, tá? Bonof. Foi um cara que faleceu trabalhando em defesa do homem do campo, do interior da colônia. Hoje ela cuida do pouco que eles têm, trabalhando, plantando, muitas vezes com o filho no colo, trabalhando, e a gente acompanha isso. Nós temos aqui o Bruno Rutz também, tá lá, aquele guri novo ali, trabalha lá na colônia. Então, assim, gente, nós temos uma geração de gente que vive do campo. Só que o homem que não vive no campo, aí está o grande desafio. Nós temos que ganhar a mídia em cima disso. Nós temos que fazer na Câmara de Vereadores de São Lourenço, Capão do Leão, lá em Arroio Grande, foi fantástica a audiência pública de vocês, eu estive lá. Nós temos que fazer os nossos colegas entender da importância. Jaine, depois da tua fala, nós vamos passar ao deputado Afonso Ram, para abrir antes aqui aos teus colegas. Por favor, Jaine. Muito obrigada pelas belas palavras, Rafael, nosso amigo. Uma boa noite a todos. E acredito eu que todos os nossos colegas já falaram tudo. E agradeço ao deputado Afonso. Nós já temos uma parceria de anos, né? E ao nosso presidente da casa, ao Fernando também, ao Augusto. E eu não tenho muito assim o que falar. As únicas coisas que me vêm à mente, que eu fico sempre muito emocionada, foi que eu me criei no interior. Eu me criei, meu pai sempre defendendo com muito orgulho ser um agricultor, ser um produtor rural. E hoje, se ele estivesse aqui, eu tenho completa certeza que ele estaria aqui, à frente, defendendo todos os agricultores, independente da região. E ele foi uma pessoa que ele, infelizmente, não está mais aqui, mas a principal bandeira dele sempre foi a agricultura, sempre foi a colônia, aonde sempre foi uma região esquecida, abandonada. Eu sou nova ainda, tenho muito a aprender, tenho uma caminhada longa pela frente ainda. A gente tem uma parceria muito, muito boa, eu e o Rafael. É uma amizade incrível, gosto muito. E estamos aí para aprender, também, por mais novos que sejamos, às vezes a gente também tem algo para ensinar. Então, eu acredito que seja isso. Muito obrigada a todos. Pessoal, vamos abrir algumas inscrições, tá? Para quem quiser dar sua contribuição, fazer um questionamento do deputado. Depois o deputado vai fazer uma fala de encerramento e já responde a essas questões. Aí não sei, temos já inscritos, não? Gostaria de chamar então aqui Trajano Melo, produtor rural. Quem quiser fazer a inscrição, procurar esse jovem aqui, nosso responsável pelo protocolo. Boa noite a todos, obrigado por esse momento, porque a gente que está na luta dói. E a gente vai, não chega no lugar nenhum, dá a volta, vai, enquanto as mesmas pessoas lutando, é difícil, dói,
A minha família conseguiu girar, mas tem muita gente que não vai girar. O plantio é daqui a 90 dias. Ah, vai chegar. E daí? Os caras vão estar vivos até lá? Eu queria, além disso, pedir para os meus colegas aqui, os agricultores, que pressionem não é a palavra, sensibilizem. Pô, os nossos fornecedores, o único fornecedor que eu vi, posso estar cometendo uma injustiça, é de Capão do Leão, da Macena, securitização já. Tinha que ir um bilhetinho na nota fiscal. Eles tinham que, quando vender alguma coisa para nós, botar a nota fiscal e botar um bilhetinho pela securitização. Gente, se nós não conseguimos sensibilizar as pessoas que dependem de nós vamos conseguir sensibilizar o Zé? Pensem bem, nós temos um trabalho de formiguinha agora, de quem nos fornece e de quem nos compra. Eles têm que nos apoiar, porque isso é uma cadeia. Hoje somos nós que estamos morrendo, mas eles não sobrevivem sem nós. Então, eu gostaria de solicitar, então, agradecer mais uma vez que o evento esteja acontecendo. Eu fiquei surpreso que a gente conseguiu fazer esse evento, até porque quando a gente estava lá embaixo do viaduto lá, o vereador apareceu, eu não conhecia o vereador, vamos fazer uma audiência, vamos lá, vamos torcer que dê certo. E deu certo. Realmente, ele foi lá, ele conversou com a gente, houve diálogo. E a política é a arte do possível. Eu não sou político, não sou candidato a nada, mas a política é a arte do possível. Não tem como resolver o problema sem negociação. Então não adianta brigar com o Zé. Tu vai precisar do voto do Zé. Não adianta. Agora, por favor, eu volto a insistir que a gente sensibilize os nossos fornecedores e os nossos compradores, que eles têm que aderir à causa. Porque se ele não aderir, não vai ser o Zé que o poder público vai aderir. Obrigado. Perfeito. Próximo inscrito, gostaria de fazer uma pergunta, falar? Rafael. Hã? O advogado. Quem? Falou? Não, ele falou. Alguém quer falar, o colega está com o microfone, ele quiser fazer alguma pergunta do deputado Fernando. Pode falar daí, Pode falar daí. o microfone para gravar. Ele é advogado, sim. É advogado também? Então, gente... Temos mais nenhum? Cássio, tu não veio de Canguçu pra cá pra ficar nos olhando, né, Cássio? Pelo amor de Deus, tem uma liderança nossa, tia. Agora sim, dá o microfone pro Cássio. Da grande Canguçu. Cássio, virado pra lá pra TV te pegar lá. Aí, Cássio. Eu não tenho essa foto. Pelo meu lado português, ele é parente, né? Eu fui prefeito do município de Rio Grande do Sul e estou muito feliz de estar nessa audiência pública. Rafael, Marcelo, deputado, os nossos anfitriões, em nome deles cumprimentar a todos e trazer a preocupação nossa lá em Rio Grande do Sul. É como disse o Paulinho, se o agricultor não plantar, nós na cidade não temos alimentação. Lá tem pequenas propriedades de 30 hectares e o cara deve 4 milhões. Como que ele vai fazer para salvar essa dívida se não tiver tempo e prazo? Eu quero cumprimentar, está ali no fundo, o Fabiano, que puxa esse movimento lá, com muita competência, e dizer que nós estamos angustiados. Outro dia, no tratoraço que houve em frente à Câmara, nós fizemos um bate-papo agricultor, mais alguém que era da cerealista, e eu. E eu dizia da seguinte forma: não podemos mudar esse projeto lá no Senado. Não vamos inventar rodas. Vamos fazer ele verdade. E sensibilizar aqueles que... Esse é o termo, sensibilizar. E aí, quando se está numa plateia que tem líderes, nós temos que multiplicar. Eu vejo, às vezes, uma luta de glória de poucos. E essa luta não pode ser de poucos, ela tem que ser de muitos. E vai faltar alimentação. Aí, uma contradição. De repente, eu vou na China tratar de negócio de carne. Mas como que eu vou ter carne se eu não tenho quem produz? Então é uma incongruência.
Então, eu venho aqui cumprimentar, dizer que esse belo trabalho que o deputado acabou de relatar, que foi feito a várias mãos, e eu fiz isso no dia que usei o microfone. Não se trata de um deputado lá, deputado do Fundo dos Capaçu, FETAG, enfim, a contribuição dos homens que trabalham no campo para fazer um projeto único. E esse projeto não pode sofrer alteração, ele tem que passar no Senado e chegar lá, como disse o deputado aqui, com o aval do país, para que se torne difícil a ideia de não redistribuição. Se for assim, há um ditado que diz: feijão só na pressão. E é assim que vai acontecer esse projeto. Muito obrigado. Cássio, estamos prontos para uma candidatura a prefeito de novo, hein, Cássio? Mais alguém, não? Mais alguém? Contribuição? Pergunta? Lá. Boa noite. Parabenizar o Afonso, meu vizinho lá do Ceguá, e parabenizar a todos os vereadores e a presença aí. Não só falar da preocupação que a gente tem, porque as dívidas estão vencendo, né? 90 dias. Os prazos de formação e tem sido vários, um sacrifício, com perda de patrimônio. Então, as contas vão chegando. Estou mais ou menos como o Fetter aí, com 40% da lavoura de soja pronta para colher no ano passado e não foi. Então, foi um pouco maior, mas uma lavoura pequena, mas a dívida vem e as contas não param de chegar. Então é isso, é a preocupação do... A gente sabe que não é rápido, né? É um processo longo, demorado, muito trabalho, parabenizo, mas mostrar a preocupação que vai passando o tempo e a gente tem que ir pagando as contas como um sacrifício que tiver que ser feito, vendendo coisas, mas é isso aí. A urgência. Um abraço, uma boa noite a todos. Mais algum inscrito, pessoal? Veio de Canguçu, que não ia ficar aqui parado. Agora sim. Boa noite, pessoal. Primeiro quero agradecer ao Marcelo, que teve lá em Canguçu na terça-feira que a gente fez o tratoraço. Fico feliz de ter recebido o convite. E estou representando os produtores rurais de Canguçu. E a mesma situação de nossa lá em Canguçu, eu sei que é de toda a nossa região aqui. E como eu também sei, a situação econômica de Canguçu é igual aos municípios aqui de toda a nossa região. Todos dependem quase exclusivamente da agricultura. Então, não é mentira quando se diz que o campo vai mal, a cidade vai mal. Isso é fato, isso é verdade. E os produtores rurais, todos eles já sabem a situação que estão enfrentando. Né? Já vem desde o ano passado, na verdade também há 5 anos. Há 5 anos que vem se empurrando com a barriga. Ano passado veio para arrematar com a chuvarada. No nosso caso aqui, a nossa região não foi por inundação, foi sim pelo excesso de chuva. A soja apodreceu na lavoura, a gente não conseguiu colher. E esse ano teve seca. Nós não sofremos tanto quanto outras regiões do estado, mas aqui também deu quebra na safra de novo por causa da seca. E eu falo por experiência própria, nós tivemos lavoura que nós colhemos 15 sacos por hectare. E hoje a gente sabe que o custo de uma lavoura de soja ela gira em torno de 35, 40 sacos por hectare. A conta não fecha. Né? Eu acho que está no limite, a securitização tem que andar. Eu sei que já o processo está sendo rápido, né? Mas tem que ser mais rápido. Porque o produtor não pode esperar mais. A gente sabe que tem, como vocês falaram, tem a janela. E a gente já, ano passado, já veio empurrando a barriga. Tem mais esse ano e o plantio já está logo aí. Então, as coisas têm que andar também no ritmo que vem a atender os produtores rurais.
a conscientização agora eu acho que tem que ser com o pessoal da cidade, do comércio, da indústria, porque daqui a pouquinho, eu sei que lá em Rio Grande do Sul, o pessoal não vai lá trocar de carro esse ano. Eu sei que a garagem de carro lá não vai vender tantos carros quanto poderia vender esse sábado de milhão. E assim são as lojas, as pequenas lojas, os pequenos comércios. Né? Não vão apertar para aluguel, água, luz ou funcionário. Ou vão demitir um funcionário, vão fechar uma loja. E isso tudo afeta a arrecadação do município. Então, eu gostaria de novo agradecer o convite de vocês aqui, dizer que eu sempre vou estar do lado do produtor, lutando pelo produtor, aonde me convidarem para ir, eu vou, porque essa causa é justa e não tem ninguém que faça mais pelo nosso país do que o produtor rural. E como eu digo, uma coisa que nós como agricultores, não podemos fazer mais é a divisão entre nós. Eu sempre escuto o pessoal falar assim: ah, mas vocês são grandes, ah, mas tem um pequeno, não pode mais. O produtor é produtor, independente de tamanho, independente do que planta. Eu escuto muito nas mobilizações da Rio Grande do Sul: ah, o pessoal do fumo não está apoiando. Isso tem que acabar, tem que acabar. Agricultor é agricultor, independente de tamanho, independente do que planta. Então, vamos seguir unidos, vamos correr atrás, a pressão tem que seguir, vamos seguir pressionando. E eu acho que o caminho é esse. Obrigada, deputado Afonso Rã, pelo seu esforço, ao senador Reis. Gosto muito dele. Toda segunda de manhã me manda um WhatsApp lá, perguntando como está andando as coisas em Rio Grande do Sul. E contem sempre com o apoio nosso, meu e dos produtores aonde a gente estiver. Obrigada. Pessoal, é importante dizer sobre o senador Reis. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo a nível de Brasília, principalmente no Senado. Hoje à tarde, ainda o Reis se comprometeu a estar conosco aqui, mas pela situação que está acontecendo no Senado, principalmente, não conseguiu estar conosco. Mandou um vídeo, mas nós não temos como passar aqui, presidente. Então vai estar junto à TV Câmara esse vídeo aí. Depois a gente passa pelo WhatsApp de quem estiver aqui, deixou o telefone lá. Então nós vamos passar agora aqui, Bagé. E uma coisa aqui, nós não temos ego nenhum aqui, tá? Deixar bem claro isso. Aqui é a briga de todo mundo. Até o cara que nem sabe o que é o agronegócio, ele tem que entender. Aqui não tem ego, não tem bandeira partidária. Aqui nós temos a sobrevivência do Estado e de cada um de nós aqui. Então vamos passar aqui, Afonso. Tu acha uns 10 minutos para ti? Não, menos. Não. Quem conhece sabe, né? Quem conhece sabe. 9. Agradecer Casca Silva, nosso sempre vice-prefeito, grande articulador na nossa região. Muito bem, então vamos tentar fazer um fechamento. Em primeiro lugar, todos sabem da importância, né, de cada um que está aqui hoje. Acho que a gente começou uma reunião muito boa, elas são necessárias. Isso aqui é um fórum oficial. Hoje, quando disse lá em Brasília que viria aqui, a minha razão era porque eu vim para uma audiência pública. E essa audiência pública, ela apresenta efetivamente muita qualidade na fala de todos que falaram. E se nós abríssemos a palavra para mais lideranças, porque somos líderes aqui todos, né? Eu tenho certeza que teríamos contribuições ainda maiores. É angustiante, é preocupante, mas eu dei entrevista hoje, dei ontem, né? E a gente tinha inclusive uma reunião, que é a grande preocupação, prazo, né? Eu costumo dizer que, né, de 100 quilômetros, a gente andou 60. Nós conseguimos andar 60. E estava difícil de andar 10. Estava difícil de fazer 15 quilômetros. Nós conseguimos, nesses últimos dias, né, às vésperas da questão do recesso, e por a via legislativa, foi pela força legislativa e pela organização setorial. Eu quero dizer assim, dar meu testemunho, assim, de dedicação. Todos nós somos dedicados, não tenho mais dedicado, menos dedicado, mas eu queria dizer que aos eventos do SOS Agro do ano passado eu fui a todos e permaneci de início a fim em todos. O primeiro de Cachoeira, o de Rio Pardo, o de Porto Alegre, né? Depois participei de 4 audiências com o ministro da Agricultura, inclusive as vindas dele aqui. Vocês lembram que o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, afirmou, teríamos 3 medidas provisórias ao SOS Agro, na época ainda não tinha securitização já, e na verdade
né, só se efetivou uma, em parte, né, que foi a medida provisória que garantiu, né, uma parte só dos recursos, não teve a para cerealistas, não teve a para as cooperativas e teve só a de produtores e misturou todo mundo junto. E ainda quando deu o dinheiro do BNDES, deu para as cooperativas também, direto. Apesar de serem cooperativas de produtores, algumas pegaram o recurso e o dinheiro do BNDES, vários eventos que eu fui aí, todos os eventos, perguntava quem é que teve acesso ao dinheiro do BNDES? Muito poucos, né? Porque o dinheiro vem insuficiente, 5 bilhões foi o que chegou, misturou tudo, era para ter mais 10, ou no mínimo 5. Então a gente, né, sabe que por conta do clima, teve lavouras que 27 dias não entrou a colheitadeira na nossa região. 27 dias, é um mês. Aí perdeu tudo, soja ficou preta, como, né, estragou e não teve condições de colher, então os prejuízos foram muito grandes. Já não houve providências em relação à nossa catástrofe, à nossa situação de calamidade, que o Rio Grande do Sul decretou, foi uma catástrofe sobre todos os aspectos. E aí se acumulou, consequentemente, com mais uma nova estiagem, que foi variável. Eu tive na audiência lá, né, Fabiano, lá em Canguçu, Cássios, que estão aqui de Canguçu, né, aqui o Iago, o nosso coordenador, que é de lá. Na verdade, a gente, naquela oportunidade, eu falei com produtores, tem produtor que produziu menos de 15, 10, 8, dentro do município de Canguçu. Teve produtor que produziu de 15 a 20, uns na faixa de 30 a 35, e muito raro alguém produzir mais de 40. Só no mesmo município, na safra passada. Mas mais de 300 municípios decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul por conta da seca. Então, foi a reincidência do problema e tudo isso. Bom, o que eu vejo que é a preocupação, principalmente do Márcio Silveira, né, nosso presidente, Marcelo Silveira, nosso presidente do sindicato, e que é a preocupação de todos fizeram a mesma abordagem da preocupação da angústia com o tempo. A gente entendia que tinha que aprovar, se possível, esse projeto, botar na pauta, né, e conseguir aprovar, e o que é mais importante, o projeto, todos aqui disseram, e há uma consciência de não mexer nele. Inclusive, há uma preocupação com o próprio senador Reis, que é nosso parceiro, mas para que ele tenha uma outra proposta, mas que ele faça num outro momento. Se ele mexer no projeto, tem que voltar para o Senado, para a Câmara. E a encrenca é grossa, né? Então, isso é uma preocupação que todos têm, porque quem pegar o relatório, e aí o prazo é agosto, na minha opinião, certo? Né? E o presidente depois tem 20 dias para sancionar. Por que eu não posso falar, já me atrever a apostar no governo? Mas aqui foi dito, né? E nós conseguimos, com a nacionalização do projeto, com o engajamento, e principalmente com a emenda que incluímos do Nordeste, né, que incluiu eles desde 2012 até 2025 e atende, autoriza os fundos condicionais, autorizam, se precisar um pouco do dinheiro do Fundo Social, diz, mas vai faltar, mas nós, com o ingresso do Nordeste, politicamente, foi o cidadão ali que falou, que eu não lembro o nome, não sei o nome, Trajano Melo, né, essa construção, ela se tornou verdadeiramente consistente. Será que o presidente da República vai se voltar contra o Nordeste? O Centro-Oeste talvez possa. O Norte. Mas o Nordeste, uma antivéspera da eleição. Outra é uma agenda que eu disse, o governo tem que resolver, porque a questão do agro, disse lá no Ministério do Planejamento, quando você faz um planejamento para um país, você tem que pensar em quê? Né? Um dos componentes principais é a oferta de alimento e o que ela gera, inflação. Né? Imagina, nós temos hoje 180 mil a 200 mil agricultores no Rio Grande do Sul que estão na iminência de não ter viabilidade. Vocês imaginam esse número? Esse número foi replicado em alguns lugares. Claro que não vai ser os 200 mil, né? Mas muitos desses 180 a 200 mil realmente estão fora. O tempo, o calendário agrícola, não existe sábado, domingo, feriado para a agricultura. Né? O ciclo anda, o tempo anda. Então, na verdade, a gente tem, e depende principalmente da definição do relator. Essa semana não conseguimos fazer a reunião da FPA, mas a articulação que fiz com o Gedeão, que ontem estava lá, e as conversas que nós fizemos com os presidentes, por ali já tem um bom caminho. O SOS Agro, a Grazi, está com toda a equipe falando gabinete a gabinete, ministro, senador a senador.
porque é importante, né? Hoje eu falei com o Marcelo Moraes no avião, que nós combinamos, que eu pedi uma audiência para o Davi Alcolumbre, não tinha como nos dar audiência lá, e ele disse, com o Rogério Marinho eu falo, que é um cara forte, que hoje estava dando as entrevistas, né? Conseguiram as 41 assinaturas lá para o impeachment, coisa, né? Depende aí de outras questões, mas estava exatamente um cara muito forte se posicionando hoje na imprensa. E é um senador que está sensível. Então tem vários. Esse chega num, chega no outro, e o relator vai ter que ser parceiro dentro desse processo. O Agosto, por conta de toda essa confusão, mas já teve, né, essa como que intervenção, obstrução, que nem foi obstrução, tu faz na votação, mas foi feito um impedimento lá, que foi necessário, você discute a forma, teve um exagero na parte final, mas acabou, de certa forma, funcionando, porque hoje, né, reabrir os trabalhos e tem a decisão, né, a partir da semana que vem, das pautas. Reunião com o líder. Eu tentei ir, eu estava articulado para ir na reunião de líderes. Eu não sou nem vice-líder, né, mas não foi permitido, foi na casa do presidente Hugo Mota, a reunião do presidente da Câmara, sem a presença de nenhum assessor, claro, e de nenhum vice-líder, só quem era líder, né, o líder efetivo de cada partido. Então foi uma semana, sob esse ponto, sob esse aspecto, difícil. Nós estamos combinando para a semana que vem, que é essa articulação senador a senador, e principalmente esses que estão, né, avocando para eles ou buscando a questão da relatoria, certo? Que é esse trabalho. Bom, as entidades estão mobilizadas, nós estamos, né? O prazo, ele já é um prazo curto, nós já era para ter resolvido isso. E o governo segue falando, né? Se ele quer, então, faça uma medida provisória com esse conteúdo. Não precisa ter autoria do projeto, porque aí é lei efetiva na hora. Se o governo entender, né? Se entendesse, ele podia fazer isso. E na época que eu fiz uma reunião lá em Encruzilhada, nós andamos por tudo, em tudo que é lugar, em Pantano, depois em Encruzilhada, estou queimando óleo, foi em Pantano. Em Pantano o pessoal me disse, Afonso, não abre mão em negociar o projeto na questão de uma medida provisória. Né? Vamos dizer, como que não te autorizamos tu recuar por conta de uma medida provisória. Mas nós estamos com um projeto de lei pronto agora, é só votar. Mas se o governo ainda quisesse, se ele quer botar o carimbo dele, ele poderia e pode fazer uma medida provisória com conteúdo. Só que há um consenso, né? Esse consenso que nós já temos aqui, que bom, é um consenso no âmbito nacional. Então, essa articulação, claro que depende do presidente Davi. Outra, no Senado não tem a urgência ainda aprovada. O senador Reis está com pedido de urgência na mão para apresentar, né? Se ele não for o relator, mas se ele apresentar a urgência, tudo ajuda, né? São líderes nacionais. E a Tereza Cristina, que hoje é um nome muito, muito bem aceito do ponto de vista da articulação, né, nacional, por ter sido ministra, por relatar os principais projetos do agro do momento, né, por ser alguém que não vai nos sacanear, que vai nos sustentar, né, porque pode haver dúvidas sobre o perfil de um ou outro senador. Tu vê que encrenca, né? Porque tu entrega a relatoria e se o relator resolve mudar, né? É uma loucura. Mas assim, a gente na política aprendi uma coisa, tu pode, né, falar e dar prazo na política. Mas o prazo que nós temos, limite para votar no Senado, na minha opinião, é o agosto. Eu gostaria de ser na primeira semana, na segunda, né? Ver que o agosto velho já está indo também, né? Mas é limite. Assim como a gente estabeleceu que na Câmara dos Deputados, né, que foi uma meta que eu botei como relator, e a gente foi buscar e buscou, né, que era viabilizar, com o apoio da bancada gaúcha, com todas as pessoas que eu já falei, todos os parlamentares aqui, os parceiros, a gente conseguiu, né, viabilizar. Eu entrei, só para ter uma ideia, o deputado Afonso Rey, entrei na noite, na antevéspera da votação, eu entrei 4 vezes na sala do presidente, porque ele não queria pautar e botar em votação. Eu entrei a primeira vez com os 2 presidentes de federação, depois eu entrei com o Altineu, que é o vice-presidente que ajudou, depois eu entrei com o deputado líder Luizinho, né? Depois eu entrei com o presidente Lupion e mais o Luizinho, né? que é o nosso líder. Então, assim, não são coisas fáceis, é difícil ser afirmativo, mas a percepção
assim a energia, e eu me atrevi a dar entrevistas, e principalmente, não por ser inconsequente, eu sempre fui muito cauteloso, mas eu tenho assim, pessoal, convicção que o presidente, alguém disse aqui, não vai se atrever a votar contra, né, a vetar esse projeto. Nós poderíamos derrubar, né, mas eu acredito que pela construção do Senado e pela relatoria do relator que for designado, a gente consegue esses prazos. Depois o presidente tem 20 dias, certo? Agora observa, para isso vir para os bancos, que loucura, né? Para os bancos executar, porque ainda tem, né? Veja que o prazo, sim, é um prazo, é uma complicação muito grande do ponto de vista, mas tu vê, só que do que é possível, ou do quase impossível, nós fizemos isso, né? A questão dos bancos, né? Hoje o produtor é refém dos bancos, né? E aí, pessoal, já tem uma sugestão que não é para agora, mas tem que fazer uma CPI dos bancos, na questão do agro. Porque o endividamento, eu fui estudando ao longo desse tempo agora os casos, tem casos cretinos, tem casos absurdos, né, do que foi feito. E esses bancos, só que eles não têm nem dinheiro para quem dá agora. Porque para quem que eles vão financiar? Só que eles têm interesse nessa renegociação. Porque o modelo que nós montamos quita a dívida. Quita a dívida e o juro que está ali dá, porque nós estamos pensando em não passar o dinheiro direto, em vez de passar pelo BNDES para repassar para os bancos, passar o dinheiro do fundo, né, sem a participação do BNDES, que isso aí já tira 1,5% de custo, que é os spreads que eles cobram, enfim. Então, quem vai executar... Oi? Isso aí que tu falou dos bancos, eu gostaria, assim, acho que de te pedir... A urgência agora seria a segunda situação, que a gente tem esse interesse. Mas isso do banco seria muito importante, porque eu tenho certeza que a maior parte dos agricultores aqui deve ter uma meia dúzia de consórcio de carro, de apartamento. Sim. Porque o que mais faz é comprar apartamento, casa, qualquer coisa. Seguro disso, seguro daquilo, de tudo que tu não quer. Sim. É um pacote, né? Eu sei que está aqui a minha esposa. Está aqui a minha esposa que faz o financeiro. E cada vez que tu vai tomar um financiamento, hoje, como não estou eu plantando, eu tenho. Não, só um pouquinho. Só para ter. Sim. A gerente, uma vez, disse para nós: mas não reclama, o consórcio é o melhor. Porque eu vou te explicar como é que tu faz para pegar ele de volta. Sim, já deixou um esquema montado. Claro. Só tu assinar aqui. Claro. Vou concluir, né, o tempo. Eu só vou contar uma para vocês aqui agora, assim, recente. Eu assinei a carta de anuência para o meu filho, para o nosso filho, que é formado agrônomo aqui também na mesma escola aqui, na Eliseu Maciel de Agronomia, para ele tocar a fruticultura nossa lá, né? E a carta de anuência, fazia tempo que eu não assinava a carta de anuência, porque até o ano passado era eu que tocava, 25 anos a fruticultura. A carta de anuência do banco, olha a loucura, ela vincula os animais na garantia. E uma carta de anuência, está aqui os advogados, né? Uma carta de anuência é para você, né, abrir mão da tua parcela que você, né, quem arrenda, abre mão para o arrendatário, né, no caso de uma situação, para que o banco receba na íntegra. Toda a vida foi assim. Eu assinei uma carta agora, certo? Que assinei porque era para o meu filho, que ele está no processo, mas é um absurdo. Porque, na verdade, né, aquilo ali, que é uma carta de anuência, é um aval. Eu dei um aval, né, com os animais, onde eu estou financiando uma fruticultura perene lá, que são quase 10 hectares de uva vinífera, né, que tem um valor agregado alto, mas tem um custo muito grande. Todos sabem que a gente é fruticultor há muito tempo. Então, só cuida, a cretinice, pode dizer isso, dizer na imprensa aqui porque é cretinice, é absurdo. Mas esse é o modelo que está por conta dos agentes financeiros. Então, o faz de conta da política agrícola que nós temos é algo que em algum momento vai ter que ser trabalhado. Só que a solução para isso, ela é mais de médio prazo. No curtíssimo prazo, nós temos que resolver a sobrevivência da possibilidade do plantio, da viabilidade mínima. Agora, os prazos, a bronca com os bancos, mas o que vai facilitar é que a gente deixou recurso suficiente, tem a fonte, e inclusive lá na questão das garantias, a gente botou, depois vocês olhem o texto, a gente colocou que as mesmas garantias
e liberar as garantias. Só que isso não pode ser impositivo, tu vê que encrenca, né? Do ponto de vista jurídico. Mas nós botamos no projeto para respaldar, né? Porque, quem é arrendatário é uma situação, quem é proprietário é outra. Um arrendatário já não tem muito bem. Vai penhorar o quê? Né? Veja, e ele se embretou por conta do quê? Não é por incompetência do produtor, é por conta do clima. E esse recurso que nós estamos buscando é para mitigar problemas extremos do clima. Está lá no Fundo Social. Então nós temos um argumento. Outra, né? Nós não vamos deixar de pagar para justificar para a sociedade. E é verdadeiro. Então o projeto ele é um projeto muito viável. E os bancos, né? Eles vão ter que ter uma flexibilidade um pouco maior, né? Do ponto de vista, mas eles tendo a margem deles, com esse recurso, com essa taxa que a gente botou, dá bem para remunerar os bancos. Só que os bancos estão acostumados, nesse momento, a ganhar 6 pontos percentuais. Né? É um exagero. É 1,5 para o BNDES, quando é dinheiro do BNDES, e mais 4,5. Fechou? 6%. Eu não sabia que estavam cobrando um spread tão alto, mas também não vinha fazendo uma carta de anuência, que eu nunca vi uma carta de anuência. Uma carta de anuência que compromete os teus animais em relação a uma coisa que não tem nada a ver. Então, hoje o processo para banco está tão absurdo, né, que é algo, né, que tem que passar por um reexame, por uma reestruturação. Agora, sobrevivência é o quê? Né? É viabilizar a safra, é alongar essa dívida dentro desses parâmetros que ela é boa e, na verdade, é correr contra o tempo. Agora, vão imaginar que o Trump ia sobretaxar? Vão imaginar que o presidente Lula ia dizer uma bobagem lá no evento do BRICS em relação à moeda? Fazer um confrontamento? Agora, eu fiz um vídeo hoje, né, com todo o respeito, mas o presidente tem a obrigação de sentar e negociar com o presidente americano, não interessa, ele é o presidente do Brasil. Ele tem a obrigação e o dever de fazer a negociação, porque senão nós vamos tomar um ferro aí agora nas exportações das carnes, do tabaco, né? Eu estudei muito nesses últimos dias esse estudo, então veja que complicação que nós estamos vivendo, né? E nós endividados por conta do clima. Nós não nos endividamos por conta do clima, mas por conta do sistema que te financiou nesse modelo. E aí talvez tenha que ser uma coisa mais profunda ali para frente, né? Então, a gente não tem como fazer tudo, eu tenho certeza. Uma coisa importante que eu aprendi, né? Na política você não pode ter rabo preso, você tem que ter dignidade, você não pode ter vínculos. Essa relatoria, né, para você peitar um governo, você peitar, né, um líder, peitar um ministro, te posicionar diante do próprio partido. Se tu está devendo, se tu tem vínculos, tu não consegue fazer. Então é difícil hoje. Por que as votações também não saem? Por conta dos vínculos, dos problemas, das pendências, sei lá, para não usar uma outra palavra, né? Então a política é difícil, mas goste ou não goste, nós temos que caminhar por dentro desse processo. E ainda bem, com toda a responsabilidade que tem, é para depois, que tem uma eleição ano que vem. Né? Uma eleição que muda todo esse cenário. Né? Aí a oportunidade é para todos. E cada um fazendo a sua parte, de repente, você muda. Porque a solução para o agro, tamanha dimensão que tomou, ela é em etapas. Não é a solução de todos os males, mas é o momento da sobrevivência, da viabilidade mínima, que é esse projeto. E do jeito que ele está absurdamente viabilizado. Né? Agora, o tempo demanda contra nós. Então eu penso que agosto, exagerando, já estamos, que dia é hoje? 8? 7? Né? Veja, tem 20 dias, né? Mais 20 ainda para depois sentar com o banco. Mas com uma ferramenta dessas, você quita a tua dívida. Nós estamos autorizando quitar a dívida. E todas as dívidas. Vê que, né? Bom, aí essa negociação com o banco vai continuar precisando de apoio jurídico, porque sentar com o banco, todos sabem aqui, ninguém é ingênuo, tu dependendo e no processo, claro que é uma lei, né? Mas vai igual ser muito duro. Não vamos imaginar facilidade. Agora, é o que conseguimos. E se não tivéssemos feito esse engajamento e essa mobilização, e se não tivéssemos essa coragem
e essa postura, apoiado por tanta gente, mas ter a coragem de tomar decisões, como Antônio da Luz trazia algumas coisas e disse, isso é estrutural, não vamos abrir mão. Aí a gente conseguiu, né, realmente apresentar algo que justifica para a sociedade. Aqui ninguém é caloteiro, né? Aqui foi por conta do clima. Aqui nós vamos pagar, nós vamos remunerar, nós vamos dar o retorno ao fundo social. Lá no norte, nordeste, centro-oeste, vão dar retorno aos fundos concessionais, né? Poxa, se isso não é digno, correto? Então o que é digno nesse país? Então eu acho que essas audiências, essa mobilização, né? Quero encerrar aqui agradecendo, né, principalmente as lideranças, todos que estão aqui, mas principalmente, eu acho que muitas vezes a gente não valoriza os representantes que nós temos. E eu gostaria, né, com toda a ênfase, uma salva de palmas para esses vereadores que organizaram a sessão, que vieram aqui no processo e que nos representam com dignidade. Vereador tem vez e voz e começa no município. E nós, deputados, temos vez e voz a partir de uma representação. Fiz política classista toda uma vida e disse, não vai ser, né, num momento desse tão crítico que a gente vai fugir da raia. Agora, não somos soldado do passo certo, não sou o salvador da pátria, mas uma coisa vocês tenham convicção, nós nos colocamos de corpo e alma, né, mas de corpo e alma mesmo, né, eu não dormia mais. Agora, né, eu já posso dormir, porque nós fizemos essa etapa, só que não fizemos os 100 quilômetros, só falta 40 quilômetros de 100. E esses 40 nós temos que correr nesses próximos 30, 40 dias. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Boa. Pessoal, antes de sair, rapidamente aqui, é importante uma foto para nós mostrarmos a mobilização da nossa região. Eu agradeço, são 21 horas e 35 minutos. As pessoas estão aqui em defesa da nossa região. Já que estamos aqui numa reunião de liderança, tem aí diversas entidades, diversas câmaras de vereadores, a OAB. A minha sugestão é que nós vamos encher a caixa a Columbre, pedindo que aconteça com rapidez e sem máquina esse documento. Senhores, vamos fazendo o encerramento da nossa audiência. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que atenderam ao nosso chamado. Deputado Afonso Ram, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento. E pedimos que os colegas vereadores organizem audiências nos seus municípios, que nos convidem, estaremos lá presentes, dando nosso apoio, fortalecendo essa luta. Eu, o vereador Rafael Amaral aqui de Pelotas, fortalecendo uma luta que é de todos nós. Obrigado.